É dia de caça. O alvo é o filho do general Kim Wong-bong. Mas por que os soldados do Império estão caçando o filho de seu próprio chefe? O garoto nasceu sem mana em um mundo onde todos têm magia. Para uma família obcecada por poder, ter um filho tão fraco era uma total desgraça. Assim, seu próprio pai os ordenou a eliminar o garoto. O tenente Young foi designado para lutar contra o menino, mas o garoto nem conseguia machucar uma mosca. Young apenas enfiou a espada em seu estômago e o jogou de um penhasco. A queda era tão alta que nem mesmo o Deadpool sobreviveria. À noite, os soldados foram até o local para verificar se ele realmente tinha morrido. Após horas de busca, eles finalmente encontraram o cara. A cena deixou todos com a boca aberta. O menino tinha sido jogado de um penhasco do tamanho do Everest, com um enorme buraco em seu estômago. No entanto, ele estava apenas sentado lá, relaxando. Do nada, ele começou a exalar uma energia verde. Um dos soldados entrou em pânico e correu em sua direção. Mas o garoto viu o ataque vindo, desviou e deu um soco no cara, deixando todo o pelotão em choque. Quando os outros sacaram suas espadas, o garoto tirou 3 moedas do bolso. Ele as lançou com tanta força que perfurou 3 crânios de uma vez. O resto da equipe arriscou, mas o garoto, que antes era inútil, estava destruindo as tropas de elite. O último cara de pé puxou sua arma e disparou em seu ponto cego. O garoto apenas desviou da bala e ainda o chamou de lento. Ele agarrou o tenente pelo pescoço. Com um sorriso no rosto, finalizou o último inimigo sem levar um único arranhão. Mas o que aconteceu com esse garoto? Como ele caiu daquele penhasco sem magia e de repente se tornou o Broly? Este é Kim Taiju. O que os soldados não sabiam era que durante a queda, sua mente foi puxada para outro mundo onde encontrou um velho. O cara era Tangunok, o supremo demônio do veneno. Um mestre tão insano que conquistou seu mundo esmagando todos. Quando suas mentes se conectaram, eles compartilharam suas memórias. Descobriram que eram a mesma pessoa em universos paralelos, exceto que suas vidas eram bastante diferentes. O velho se tornou o cara mais poderoso de seu mundo, enquanto o garoto era a falha de sua família e acabou assassinado. Então, Tang passou todo o seu conhecimento em artes marciais e o segredo do Ki. Ele enviou o garoto de volta ao seu corpo, pronto para ser o mais forte em seu próprio universo. Quando Tianju acordou, a primeira coisa que fez foi pegar uma planta venenosa e engolir. Ele meditou e transformou o veneno em pura energia, focando em se tornar o Tangunok de seu mundo. É por isso que, quando os soldados o encontraram, ele estava sentado lá meditando, exalando energia verde. Após acabar com todos os soldados, ele tinha apenas uma missão em mente: eliminar todos que queriam sua morte. Um dos esquadrões voltou à base e disse ao general que encontraram o pelotão do tenente completamente destruído, sem sinal do corpo do garoto. Seu pai já estava perdendo a paciência, mas já que neste mundo quem não tem mana morre, envenenado pelo próprio ar, ele tinha certeza de que o garoto iria morrer de qualquer forma. Mas o general não tem ideia do que está por vir. Mate aquele garoto! Mate aquele garoto! Alguns dias depois, na zona de fronteira de bestas mágicas do Monte Jerry, o protagonista estava admirando a vista. De onde estava, Jerry era totalmente visível. Quando perguntado se era a primeira vez que via esta vista, o jovem confirmou que era novo ali. O homem com o bigode percebeu que o jovem não parecia muito informado sobre sua cidade. Em 2026, Gory era apenas uma pequena cidade na Coreia até se juntar ao Império. O Monte Gory era um lugar cheio de monstros que precisavam desesperadamente ser exterminados. É por isso que o imperador tornou Gory uma cidade livre. Isso deu à cidade muitas vantagens, como impostos baixos sobre produtos de bestas mágicas e a permissão de crimes. Ao privar a cidade da lei, ela rapidamente se enriqueceu com despertadores que corriam para subjugar as bestas mágicas. Enquanto o homem continuava falando sobre tudo isso, nosso herói o instou a ser mais direto. No final, o chefe advertiu o protagonista sobre os muitos criminosos que inundavam sua cidade sem lei. Taiju achou o homem um verdadeiro falador, mas gostou dele como pessoa e apreciou seu conselho. Alguns dias atrás, Taiju sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Depois disso, ele cortou todos os seus contatos após sua dispensa e começou a procurar um lugar onde pudesse ganhar poder. Após pensar um pouco, a Cidade Livre acabou por ser o lugar perfeito para isso. Afinal, como o Império não tem muito controle sobre a cidade, seria difícil para sua família descobrir sua localização. Para melhorar as coisas, a cidade estava cheia de todos os tipos de itens venenosos que iriam beneficiá-lo muito em seu treinamento. Tianju ainda não estava familiarizado com artes marciais. Por algum milagre, o
herói que estava à porta da morte, encontrou seu contraparte no mundo das artes marciais, conhecido como o Supremo Demônio Venenoso. Nosso herói achou bastante irônico que a mulher que queria assassiná-lo acabou fazendo-lhe um enorme favor. Por enquanto, Tianju, que trabalhava como carregador nas montanhas, decidiu adquirir discretamente a força e os fundos necessários para se tornar totalmente independente. Naquele momento, o chefe perguntou a ele sua opinião sobre o mais forte do grupo. O velho apontou para a surpreendentemente jovem Li Hanyul, que era uma despertadora de rank regular. Como uma despertadora regular, ela estaria um plano acima do primeiro-tenente que nosso herói matou. No entanto, por algum motivo, a mulher estava se comportando de maneira estranha. De repente, a despertadora perdeu a consciência e desmoronou no chão após ser picada por um mosquito mutante de 3 listras. Isso deixou todos em pânico. Por sua vez, Taiju não conseguiu ver por que isso era um grande problema. Naquele momento, alguém decidiu lidar com a situação. A ruiva, com um bastão mágico, canalizou todo o seu poder e lançou um enorme feitiço de bola de fogo. Assim, uma poderosa explosão ocorreu, pondo fim ao terror do mosquito. Quando perguntado sobre a razão por trás desse pânico, o chefe explicou que esse inseto tinha o poder de fazer a mana desaparecer temporariamente. Alguns despertadores até desmaiaram por causa da picada. Era natural que todos entrassem em pânico. Diversas festas haviam encontrado sua ruína por causa de um único mosquito. As memórias de seu alter ego artista marcial invadiram a mente do protagonista. Ele começou a lembrar de um veneno que era bastante semelhante à picada do mosquito. Por essa razão, o herói decidiu usar isso como uma oportunidade para examinar a garota com uma arte espiritual de veneno. O que ele encontrou deixou-o particularmente intrigado. Um dos caçadores começou a tremer. Essa área deveria estar livre de mosquitos. Por isso ele se virou para o líder da equipe e afirmou que seria melhor recuar. O líder concordou. Somente então, algo começou a se mover na grama alta. O líder se assustou com isso. Ele pediu que seu grupo se preparasse para a batalha. Contudo, para o alívio de todos, era apenas um coelho de longa cauda, uma criatura no fundo da cadeia alimentar e uma boa cobaia, pois se reproduz em uma velocidade insana. Ao ver isso, toda a equipe sentiu-se aliviada. Eles rapidamente presumiram que estavam com medo à toa. Mas mal sabiam eles que isso estava longe de ser um falso alarme. Antes que alguém pudesse perceber, o líder da equipe e o caçador ao seu lado foram rapidamente decapitados. Assim, o grupo ficou com 2 homens a menos. Os humanos estavam agora sendo atacados por orcs, feras ferozes que faziam sua presença conhecida com seus poderosos rugidos. Vendo isso, a maga decidiu ganhar tempo para seu grupo, distraindo os monstros. O chefe se virou para o protagonista, Taiju. Ele incentivou Taiju a não esperar por ele, pois ele ficaria ali. O velho tentou argumentar que não havia nada que eles, como carregadores, podiam fazer ali, mas Taiju estava determinado a dar uma mãozinha. Assim, o chefe recebeu a jovem espadachim que havia desmaiado. Taiju pediu a ele para começar a correr e explicou como ele só conseguiria oferecer pequenas quantidades de ajuda. Com isso dito, o homem começou a fugir, enquanto incentivava seu amigo a sobreviver. Logo depois, nosso herói notou que os movimentos dos monstros estavam estranhamente sincronizados. Enquanto isso, a maga lançava suas habilidades de um lado para o outro para lidar com os orcs. Somente então ela percebeu que um deles estava indo em direção a Taiju. Ao ver isso, ela fincou firmemente seu pé no chão e decidiu parar a criatura de uma vez. Com apenas uma única bola de fogo, o orc foi neutralizado. Taiju cobriu o nariz, repugnado com o cheiro de carne queimada. Somente então, ele notou algo chocante. Taiju gritou para a dama se agachar. Antes que ela pudesse perceber, uma lâmina foi balançada em seu pescoço por trás. Enquanto isso, no reino celestial, em um lago calmo que irradiava serenidade, o supremo demônio do veneno, que havia entrado nesse reino um mês atrás, começou a pensar sobre como ainda estaria preso em seu antigo reino se não fosse por nosso herói. Por causa da ligação de memória que o velho havia adquirido, ele possuía o conhecimento presente no planeta Terra. Isso lhe permitiu atingir a iluminação, e com isso, seu objetivo de alcançar um plano superior de existência foi finalmente alcançado. Mesmo assim, foi erro dele não saber melhor, pois no final, esse reino celestial se revelou um elegante hospício mental. Era verdadeiramente chocante vê-lo cheio de todos os tipos de loucos.
Aos olhos do demônio do veneno, os fundadores da seita e mestres lendários não eram diferentes. Vendo como todos eles faltavam com educação, o velho percebeu que era uma ideia estúpida desperdiçar sua vida tentando alcançar a iluminação. Mesmo assim, ele não podia negar que a partilha de alma que teve com seu contraparte mais jovem foi uma experiência bastante agradável. Assim, o demônio começou a se perguntar como seu sucessor estava. Os dois eram a mesma pessoa. No entanto, por causa de seus ambientes, um se tornou um mestre temido e respeitado, quanto ao outro, foi rotulado como um rejeitado. É por isso que o velho esperava que suas habilidades pudessem ajudá-lo a melhorar sua situação. Para superar o mais forte em seu mundo, Taiju precisava alcançar a 7ª estrela em sua nova arte marcial de veneno. O velho começou a fantasiar sobre o momento em que ele e seu eu mais jovem se encontrariam novamente e sobre o que poderia ensiná-lo. Mas enquanto estava imerso em pensamentos, algo foi de repente lançado contra ele. Era nada menos que o imortal da espada, que decidiu provocar o demônio do veneno por ousar zombar da esgrima, apesar de ser um lançador de adagas. Assim, aquele que renunciou à iluminação atacou o outro velho com suas facas em mãos. Enquanto isso, na terra, enquanto os orques estavam sendo queimados até ficarem carbonizados, a dama notou algo alarmante. Mesmo assim, ela não teve tempo suficiente para reagir à lâmina que se aproximava. Vendo sua incompetência, o protagonista não teve escolha a não ser agir. Ele decidiu assumir o controle da situação. Começou derrubando-a. Taiju então se lançou para a frente. Ele decidiu recorrer à nova habilidade diária que havia aprendido. Assim, uma tempestade de moedas choveu sobre o campo de batalha enquanto ele usava a arte da adaga voadora, Dagger Burst. Os enormes orcs foram rapidamente sobrecarregados pelas moedas rápidas e letais. Os projéteis ricochetearam em suas cabeças. Assim, o artista marcial finalmente pousou no chão. Foi uma grata surpresa para ele ver que bastou um golpe para neutralizar um orc inteiro. Taiju começou a se perguntar o que fazer sobre a maga que ele havia derrubado acidentalmente. Por outro lado, ele não podia se dar ao luxo de deixar que a notícia de alguém sem marca, eliminando um monte de orcs fracos, se tornasse pública. Isso o colocaria sob muitos olhares vigilantes, incluindo o de seu pai. Por essa razão, decidiu fugir da área imediatamente. Taiju teve que pensar sobre como o encontro com o velho havia mudado sua vida. Um rejeitado de mana normalmente nunca se preocuparia com tais coisas. O protagonista decidiu deixar nenhuma pista de sua presença para trás. Era bastante irritante limpar depois de usar suas habilidades de arremesso. As armas precisavam ser cuidadosamente recolhidas, e os custos dos projéteis eram sempre altos. Enquanto o herói começava a pensar em como adquirir uma habilidade de recuperação após alcançar a 7ª estrela, percebeu que estava faltando uma moeda e começou a procurá-la por toda parte. Depois de algum tempo, ele a encontrou presa em uma árvore, mas, ao estender a mão para pegá-la, notou um inseto passando. Taiju decidiu agir rapidamente, e assim, ele rapidamente pegou o mosquito na palma de sua mão. Como esta não era uma área onde mosquitos mutantes de 3 listras apareciam, era seguro dizer que este era o mesmo inseto que tinha picado o despertador profissional, Taiju. Ele então gentilmente colocou o inseto na palma da mão. O veneno dessa criatura dispersa temporariamente a energia interna e interrompe o fluxo de mana dentro dos despertadores. Nosso herói imediatamente comparou isso ao veneno dispersor de energia de Muran. No Minunzio. Entanto, na Terra, os humanos tinham que usar equipamentos de proteção. Ao contrário de Muran, eles não tinham o antídoto para esse veneno, tornando-o bastante perigoso. Descobrir a composição do veneno permitiria que nosso herói criasse um antídoto, usando o conhecimento que havia adquirido com o velho. No entanto, ele teria que localizar ervas em seu mundo que fossem semelhantes às do mundo do velho mestre. Taiju então decidiu fazer a única coisa lógica e comer o inseto em sua mão. O jovem rapidamente engoliu o mosquito sem cerimônia. Seu último lanche fez com que ele percebesse que os dois venenos eram idênticos. Isso significava que, ao encontrar os ingredientes certos, ele poderia criar uma cura que o tornaria rico. Com isso em mente, nosso protagonista decidiu testar isso ao voltar para casa. Só então ele foi atraído por um som intrigante. Taiju então ficou surpreso com o que viu. Ele agora estava cara a cara com um orc elite que não deveria ter aparecido nesta área. Pelas aparências, o monstro estava desejando sangue. Enquanto o monstro gritava que queria exterminar humanos, o protagonista ficou perplexo com seu tamanho e com sua habilidade de falar.
De qualquer forma, monstros elites podiam ser considerados os despertadores de bestas mágicas. Para piorar as coisas, nenhum orc, especialmente um elite, deveria aparecer nesta área. Algo estava acontecendo na montanha. Com isso em mente, o orc começou a balançar sua arma. Taeju imediatamente desviou. O poder do golpe causou grande destruição. O velho ficou impressionado com tal poder e afirmou que era comparável ao de um monstro de nível especialista. Havia uma grande chance de que nenhuma de suas moedas conseguisse perfurar a pele do monstro. Mesmo assim, ele decidiu tentar. Taeju imediatamente usou sua arte da adaga voadora, golpe ágil. Isso lhe permitiu lançar 3 moedas em alta velocidade em direção ao monstro. Seus projéteis acertaram o alvo, mas pararam instantaneamente. Tal resultado não era surpreendente. O ataque de arma oculta mais poderoso do artista marcial não teve efeito no monstro. Como sua técnica diária de efeito dispersaria ainda mais a força, começou a pensar que o veneno da palma seladora de sangue seria a melhor escolha. Nesse momento, a criatura soltou um rugido feroz. Foi nesse momento que Taeju percebeu que estava hesitando. Ele estava até certo de que seu eu do passado teria vergonha dele se descobrisse que ele estava duvidando de si mesmo no início da luta. Taeju percebeu que havia se tornado orgulhoso ao derrotar o bando de orcs com facilidade. Não importava quão temível fosse o obstáculo à sua frente, ele continuaria tentando até conseguir. Afinal, este era o caminho do supremo demônio do veneno. Então, enquanto a palma envenenada era liberada, o monstro elite se levantou para parry o ataque. Com isso em mente, seu enorme machado de aço colidiu com a palma nua de nosso herói. Taeju foi capaz de se empurrar ao limite. Assim, uma grande explosão ocorreu no final do confronto. O enorme machado foi danificado, mas apenas um dos lutadores estava de joelhos no chão. Taeju não conseguiu nem arranhar o orc. Vendo isso, ele decidiu continuar atacando até que o monstro caísse. Neste momento, uma lâmina rápida foi desenhada. De repente, o orc elite sofreu 1 milhão de cortes. O humano ficou confuso. Nem mesmo o monstro percebeu o que acabara de acontecer. Enquanto se despedaçava, Taeju percebeu que seu assassino devia ser um despertador de nível mestre. Se não fosse pelo elite, ele teria fugido da cena há muito tempo. Assim, ele começou a pensar em uma desculpa para dar ao seu salvador. Naquele momento, Taeju foi perguntado se ele era o assassino do orc. O homem afirmou que, como o herói não estava marcado, ele era um miserável não despertador que não deveria ter conseguido triunfar sobre os monstros. Taeju não sabia o que dizer diante daqueles olhos frios. O membro do comitê, Lee Yun-hak, também conhecido como o Capitão Vigilante, que era o mestre do Guilda de Nogadon, exigiu respostas. Taeju percebeu que tal presença, arrogância e poder só poderiam pertencer a alguém importante. Isso significava que ele tinha que escolher suas palavras com cuidado. Porém, ao começar a falar, foi rapidamente interrompido pelo chefe. O homem de meia-idade não estava preocupado com ele e apenas se preocupava com a carga, que parecia estar segura de acordo com seu carregador. Ao apontar como havia sido salvo por alguém, o barbado se virou para ver quem era. O porteiro imediatamente reconheceu Lee Yun-hak, que ordenou suas forças que chamassem uma equipe de limpeza. A Cidade Livre respondia a um comitê autônomo, em vez de ao imperador. O capitão vigilante era um membro do comitê com direitos de voto. Ele também era o mestre Guilda de Nogadon, encarregado da segurança e um despertador de nível mestre. Enquanto o chefe apontava como todos os porteiros pagavam sua guilda pela proteção, o mestre da guilda ordenou que ele ficasse quieto. O barbado pediu desculpas por ser falador e instou seu colega a agradecer ao seu salvador, o que ele imediatamente fez. Lee Yun-cheng perguntou ao jovem se ele realmente não tinha nada a ver com o massacre do orc, vendo como ele era um porteiro. Taeju confirmou isso e afirmou que havia se encontrado sozinho com o monstro elite após o mago que exterminou os orcs desmaiar por exaustão de mana. Com isso, os homens do capitão vigilante o pressentiram a ir, vendo como haviam garantido os sobreviventes e chamado a equipe de limpeza. Lee Yun-cheng decidiu se mover rapidamente, mas parecia ter mais a dizer. Ele aconselhou o novato em sua cidade a nunca cruzá-lo em um dia ruim ou causar qualquer problema. Ele então se foi, rindo como um maníaco e afirmando a nosso protagonista que não lhe mostraria a mesma misericórdia que hoje. Assim que o membro do comitê saiu, o velho chefe estava aliviado. Ele pediu firmemente ao colega que nunca desestabilizasse o homem que poderia tornar sua vida nesta cidade impossível. Taeju tentou explicar que Lee Yun-cheng não parecia tão ruim. Logo aprendeu que Lee era um oficial corrupto que gostava de subornos e deixava alguns crimes passarem batido. Na verdade, todas as suas patrulhas
não eram nada além de encobrimentos. Se as coisas não fossem urgentes, ele não teria pedido ajuda a Taiju ao esbarrar nele na floresta. Como os mestres eram basicamente armas nucleares ambulantes, o novo porteiro foi aconselhado a evitá-los e descer sua bagagem pela montanha imediatamente. Taiju estava certo de que teria se metido em grandes problemas se o capitão vigilante não tivesse intervenido. Em seguida, percebeu rapidamente que havia desperdiçado um mês inteiro após sua partilha de alma. Ele se tornara arrogante depois de matar alguns despertos usando habilidades que adquiriu da maneira mais fácil. Taiju, como estava, nem se atreveria a olhar para seu antigo colega. A partir daquele dia, decidiu levar as coisas mais a sério. Fez um voto de se tornar poderoso. A cidade livre de Gory tinha uma infraestrutura urbana quase perfeita. Faltavam hospitais cruelmente, pois nenhum bom médico ousaria pisar neste lugar perigoso. A maioria dos ajudantes médicos aqui eram, de fato, um bando de charlatães fugindo da lei. Por essa razão, farmácias e drogarias se tornaram incrivelmente abundantes na cidade livre. Os farmacêuticos tinham o poder de escrever receitas e dispensar medicamentos aprovados pelo governo ou pelo comitê autônomo. Alguns farmacêuticos até fizeram fortuna com isso, já que eram muito mais confiáveis do que um hospital duvidoso qualquer. Por essa razão, o protagonista decidiu vender sua cura para o mosquito mutante de 3 listras. O último mês foi cansativo para ele. Ele passou seus dias trabalhando como porteiro, seu tempo livre coletando ervas e suas noites treinando artes marciais. Para piorar as coisas, foi forçado a alcançar a 3ª estrela em suas artes marciais, vendo o quão delicada era a preparação do antídoto. Mas, devido a isso, ganhou poder. Isso significava que não seria facilmente derrubado novamente. Se tudo corresse bem, Taeju Kim poderia ganhar uma fortuna decente. Ao entrar na loja, o cliente foi recebido na drogaria Box. O atendente do balcão lhe ofereceu vários produtos. Nosso herói revelou que estava lá para ver o proprietário. Isso pegou a senhora de surpresa. Taeju então se revelou um vendedor, em vez de um comprador. O homem na parte de trás ouviu tudo isso. Ele então respirou fundo. Bak Hongpyo, que também era diretor de seu próprio orfanato, se apresentou como o CEO dessa drogaria. Taeju imediatamente o cumprimentou e explicou como estava lá para vender alguns de seus remédios caseiros. O velho estava ficando cansado disso, pois um novo golpista batia à sua porta todos os dias. Por essa razão, ele rapidamente rejeitou a oferta e afirmou ao novato da cidade que precisava ir ao mercado de trabalho se quisesse ganhar algo. No entanto, assim que Taeju mencionou que era um antídoto para mosquitos, o proprietário ficou intrigado. Ele até achou que tinha ouvido errado. O protagonista esclareceu que era uma cura para o mosquito mutante de 3 listras. Assim, despertou o interesse de Hongpyo. Ele esclareceu que era um remédio oral que poderia ser tomado antecipadamente. Enquanto o jovem apontava que seus efeitos duravam cerca de 10 horas, o velho proprietário ficou particularmente irritado. Ele se incomodou com o fato de que o jovem nem sequer se esforçou para tornar seu golpe crível. O fabricante de remédios lhes deu mais 2 garrafas. Ele entregou seu cartão e pediu que o contatassem se mudassem de ideia após testá-las. O prazo deles era à meia-noite. Taeju deixou a cena enquanto explicava que levaria seus produtos a outra pessoa se não o contatassem até lá. Nesse momento, todos na loja ficaram sem palavras. Todos o viam como uma espécie de louco. Naquele momento, o cliente pegou a garrafa com interesse. Era Park Jin-soo, o líder de sua própria equipe de ataque, um freguês da loja e apreciador de drogas. Ele perguntou ao proprietário se isso era plausível. Hongpyo olhou para ele com confusão a princípio. Ele explicou que não poderia dizer imediatamente. Segundo ele, tudo ficaria claro uma vez que a droga fosse testada. Hongpyo não esperava muito, já que nem mesmo as melhores empresas do Império conseguiram desenvolver essa cura. Mas a confiança do vendedor o intrigou. A senhora então pressionou o cliente a colocar a garrafa de volta, apenas para ele afirmar que ainda precisavam testá-la. O velho proprietário se virou horrorizado. Começou a gritar com seu freguês alto por consumir descuidadamente uma droga duvidosa que nem sequer havia sido testada ainda. Depois de ingeri-la, Jin-soo declarou que a garrafa simplesmente continha água. O proprietário ficou atônito, já que o freguês tinha muita experiência com poções. O proprietário perguntou se ele não sentia nenhum efeito da droga em sua mão ainda. Jin-soo afirmou novamente, desapontado, que não sentia nada,
significando que era apenas água comum. Dito isso, ele rotulou o herói como um golpista e aconselhou o velho a descartar as garrafas restantes. Mesmo assim, Hong-pil ainda tinha suas dúvidas de que o protagonista era apenas mais um de seus golpistas diários. Tendo dito isso, o freguês terminou suas compras. Ele e sua equipe estavam indo pegar sapos, e seu pequeno teste de drogas o havia atrasado para a festa. Apesar de todos esses produtos serem bastante caros, o homem decidiu pagar tudo em dinheiro. Com suas compras completas, o freguês se despediu do velho proprietário. Hong-pil pediu que eles tivessem cuidado, pensando em como Taiju era claramente um golpista, já que ninguém jamais poderia criar um antídoto para o veneno de mosquito. Mais tarde, naquele dia, uma feroz batalha se iniciou. As criaturas brancas estavam causando estragos em todo lugar. Nesse momento, o reforço de escudo foi ativado. Jin-Su conseguiu se proteger do ataque dos martins de dentes de lâmina, que não deveriam ter aparecido naquela área. Nesse momento, sua aliada agarrou firmemente sua lâmina e foi para o ataque. Ela disse ao líder da equipe que deveriam fugir imediatamente, já que agora tinham um caminho claro. A guerreira revelou que tinha sido picada por um mosquito e que a paralisia logo começaria. Sua aliada pediu que ela esperasse mais um pouco. Enquanto não estivessem seguros, apenas depois que o último Martin que ele estava lidando fosse cuidado, ele notou algo horrível. Mosquitos mutantes haviam aparecido. Se Jin-Su sofresse mais picadas, ele seria sobrecarregado pelo veneno e cairia vítima de sua paralisia. Se ele colapsasse no chão, toda a equipe estaria à mercê da selva. Ele começou a temer que realmente tivesse sido envenenado, já que seu escudo estava enfraquecendo. Perguntou-se o que tinha feito de errado, já que havia tomado precauções em relação a esta área infestada de insetos. A equipe inteira foi pega de surpresa pelos martens de dentes cortantes que apareceram do nada dentro do território de rãs mutantes. Este ataque surpresa imediatamente destruiu os trajes de insetos de toda a equipe. O líder da equipe começou a se culpar por isso. Sua negligência e pânico o levaram a ser atingido. A princípio, os membros da equipe que foram picados pelos insetos decidiram recuar imediatamente. No entanto, por algum motivo, os mamíferos bloquearam sua rota de fuga, deixando-os sem escolha a não ser lutar. Jin-Su só precisava de um pouco mais de poder para derrubar o último Martin e sobreviver. Neste momento, o espadachim o alertou sobre um ataque iminente. Apenas então o líder da equipe notou algo horrível. O monstro havia desferido um ataque poderoso. Sua lâmina conseguiu perfurar seu escudo. Assim, a barreira se estilhaçou. No entanto, por algum motivo, apesar de sua habilidade estar quebrada, Jin-Su não perdeu nenhuma força humana. Foi nesse momento que ele percebeu o que estava acontecendo. O antídoto que ele havia consumido na loja não era de fato uma farsa. Percebendo isso, ele decidiu se jogar de volta na batalha. Ele agarrou firmemente sua espada. O líder da equipe começou a pensar que se o antídoto realmente funcionasse, a vitória não era impossível. Mais tarde naquela noite, alguém entrou apressadamente na farmácia do antigo proprietário. Jin-Su correu para falar com o dono. Ele perguntou sobre o preço do antídoto para mosquitos e exigiu comprar todo o estoque. Algum tempo depois, no mercado da Cidade Livre, um Martin de dentes cortantes que era dito ser incrivelmente bom para resistência estava sendo vendido por 5 milhões de won. Um pouco mais longe, alguém estava vendendo uma armadura feita sob medida de um monstro mágico crustáceo por 50 milhões de won. O garoto que cresceu na cidade fronteiriça de Puju nunca havia pisado em um mercado tão grande e achou-o bastante animado. Tianju havia tomado a decisão certa ao tirar um dia de folga para criar o antídoto para mosquitos. Ele precisava alcançar a terceira estrela. O remédio exigia controle preciso sobre a energia interna para extrair o que era necessário das ervas medicinais e venenosas. Contudo, porque o herói havia trabalhado demais, sua essência de veneno o havia sobrecarregado. Isso significava que ele precisava de um tempo para digerir todo o veneno. Deixando isso de lado, ele começou a se lembrar de uma reunião em um café. Hong-pil havia exigido assinar um contrato para comprar cada frasco do antídoto. Pelas aparências, o remédio caseiro parecia ser eficaz. O antigo proprietário confirmou isso e explicou como isso revolucionaria a caça na montanha, antes de se desculpar por chamar o herói de louco. Hong-pil então ignorou isso e perguntou quantos frascos o jovem havia produzido. Ao saber que havia 60 mil em estoque, o velho perguntou o que aconteceria quando vendessem tudo. Assim, Tiger revelou que ele apenas faria mais. Com isso, ele recebeu um contrato onde o custo de produção oficial foi fixado em 10 mil won
para que eles pudessem ser vendidos a 50.000 won, incluindo tudo o mais. Vendo que a produção só lhe custava 100 won por frasco, Tiger ficou bastante satisfeito e apontou que o estoque seria vendido por 3 bilhões de won. Ao saber que o imposto era apenas 10%, ele não poderia estar mais satisfeito com a cidade sem lei. Tajima então decidiu mudar o acordo e vender exclusivamente para a farmácia Bag com um desconto de 30% por um ano. Mas o velho afirmou que isso era demais. Então o herói apontou que o velho era diretor de um orfanato. Ele acrescentou que, segundo todos, o antigo proprietário era praticamente um pai para todos os órfãos da cidade, uma vez que a farmácia financiava o orfanato. Taiju declarou que essa era sua maneira de ajudar em troca de uma oficina para fabricar o remédio. Hong Pyo, sobrecarregado por tal bondade, assegurou ao herói que ele tinha o lugar perfeito para ele. Com isso, o acordo foi finalmente selado. Depois de garantir o contrato e um bom pagamento, o herói decidiu descer até o famoso mercado da cidade em busca de alguns equipamentos. Ele começou a olhar em todos os lugares em busca de algo decente. Somente então, alguém lhe perguntou se ele queria uma arma. Quando perguntado se estava falando com ele, o homem confirmou, alegando que sua loja era a melhor da cidade. O homem, careca, musculoso e alto, fazendo uma pose de Jojo, até ofereceu dar ao nosso herói um desconto especial. Ao ver como ele era bonito, Tianzhou se sentiu repulsado e afirmou que não queria comprar nada. Agarrando-o pelo ombro, o ferreiro insistiu que a carne fresca viesse visitar sua oficina solitária. O ferreiro parecia comum e deveria ser um artesão razoável, no melhor das hipóteses. No entanto, ele estava facilmente empurrando alguém que havia alcançado a 3ª estrela das artes marciais. Assim, ele poderia ser um mestre artesão oculto. Mais tarde, na loja, ao olhar para os escudos, espadas, martelos e adagas, o herói foi questionado sobre sua opinião em relação à coleção. Vendo como ele estava impressionado, o ferreiro reafirmou que era o melhor de toda a cidade. Nesse momento, o artista marcial envenenado decidiu usar seus poderes. O ferreiro foi fiel à sua palavra. Contrariando o que sua aparência sugeria, seus produtos eram impecáveis. Vendo isso, ele decidiu fazer um pedido de 100 das armas desenhadas no papel. Ao olhar para as adagas voadoras em forma de folha de salgueiro, o ferreiro ficou intrigado com seu pequeno tamanho e perguntou se eram para uso pessoal. Balde então explicou que, para que as adagas fossem eficientes, elas precisavam ser feitas de aço de mana. Taiju perguntou se ele poderia completar seu pedido. O homem confirmou, mas explicou que não seria feito imediatamente, já que ele carecia de materiais. Após cuidadosa avaliação e adicionando o desconto pela beleza do cliente, o ferreiro exigiu 250 milhões de won como preço total. Ele também exigiu um depósito de 10%. Tal custo alto por 100 armas de uso único não surpreendeu o herói. Ele decidiu pagar o preço total antecipadamente. Com isso, o ferreiro prometeu enviar o primeiro exemplar ao herói após a finalização. Ele se despediu. Depois de cuidar de suas armas, o protagonista agora precisava encontrar uma armadura. Vendo que precisava de roupas com bolsos suficientes para carregar todas as suas facas escondidas, ele especulou que precisava de uma túnica igual à do velho mestre. No entanto, ao imaginar isso, percebeu que só faria papel de tolo. Ele decidiu optar por uma vestimenta mais moderna. Mas, enquanto começava a se perguntar que tipo de vestimenta deveria comprar, alguém lhe abordou de repente. Taejo ficou intrigado. A senhorita com orelhas de raposa lhe entregou um folheto. Ela afirmou que a nova coleção da Flame Boutique havia acabado de ser lançada e que atualmente tinham casacos em exposição. Taejo percebeu imediatamente que um casaco de couro seria o substituto perfeito para uma túnica longa. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, enquanto os dois exploravam as ruas, o castelo finalmente entrou em seu campo de visão. A pessoa com cabelo longo achou bastante ridículo que houvesse um muro ao redor da cidade nos dias atuais. Sua amiga de cabelo curto concordou. Ela explicou que aquele era um lugar exclusivo para pessoas importantes que só podiam ser acessados de barco. A senhora que discutia sobre o comportamento da classe rica nesta cidade era Jong Yoon-hee, a herdeira do Bakdu Group e uma cadete da academia militar. A pessoa ao lado dela a achou bastante intimidadora e perguntou por que ela havia vindo até esta cidade por causa de um casaco de couro de raposa. Foi revelado que o casaco era feito com a pelagem de raras raposas ilusórias siberianas. Isso lhe conferia uma excelente defesa, tornando-o ideal tanto para o inverno quanto para o verão. Ao ouvir isso, sua amiga de cabelo laranja afirmou que aquele casaco parecia valer a pena desperdiçar um dia de folga. Embora tenha sido revelado
revelado que seu avô, o presidente, havia lhe emprestado um cartão preto, Yoon-hee recusou. Ela afirmou que usaria seu próprio dinheiro. Nesse momento, o trem finalmente parou no mercado Gurney. Os passageiros finalmente saíram do veículo. A cadete da academia militar disse à secretária Kim que não deveriam perder tempo e deveriam ir direto para a boutique. Enquanto isso, de volta ao nosso herói, ele decidiu que seria melhor ter um casaco de couro em vez de uma túnica. Mais tarde, ao entrar na boutique, Tianghua explicou que havia recebido um folheto do lado de fora. A secretária começou a ficar desconfiada, pensando que o homem também estava atrás do casaco. Nesse momento, o proprietário da loja deu as boas-vindas a Tianghua na Flame Boutique, apenas para perceber que ele parecia bastante familiar. Tianghua não conseguiu reconhecer a mulher à sua frente, mas ela imediatamente o reconheceu como um carregador. A senhora esclareceu que eles estiveram na mesma festa há um mês durante o ataque dos orcs. Ao finalmente se lembrar do mago, o protagonista perguntou a ela qual era a razão de sua presença lá. A senhora explicou que essa boutique era seu emprego principal. Atuar como maga era apenas uma forma de ganhar um dinheiro extra. Ela afirmou que havia procurado por ele em todo lugar. Ao ouvir isso, Tianghua decidiu sair imediatamente. Ele havia lhe dado o crédito por matar os orcs para ficar fora dos holofotes. No entanto, Tianghua não estava totalmente preparado para encarar a verdade quando a senhora acordasse. Então, ele decidiu evitá-la, temendo que ela fizesse muitas perguntas. Mas, enquanto estava prestes a sair, ele foi parado de repente. A maga simplesmente queria saber se o carregador era realmente quem a havia salvado. Quando o Nogodan perguntou se ela desmaiou após esgotar seu mana, ela decidiu entrar na brincadeira. Seu salvador obviamente tinha alguns segredos para manter. Tengu tentou negar as acusações, mas a senhora começou a tremer. Ela o agradeceu do fundo do coração, pois foi graças a ele que conseguiu recuperar os corpos do seu líder e do seu namorado. Enquanto ela desabava em lágrimas, o herói não sabia como lidar com a situação. Não havia como negar que ele havia acabado salvando sua vida, mas seu principal propósito, que era testar suas habilidades, poderia ser considerado egoísta. Por essa razão, ele se sentia indesejável pela gratidão da maga. Nesse momento, a secretária começou a gritar com a vendedora por fazer sua senhora esperar. A maga imediatamente pediu desculpas. De repente, ela caiu de joelhos do nada. A maga pediu desculpas à senhora, afirmando que agora não poderia vender-lhe o casaco. O Au ficou particularmente confuso. A secretária explodiu de raiva e começou a gritar com ela, reclamando que depois de terem passado por todo tipo de problema e uma longa jornada, agora estavam sendo negadas no momento do pagamento. A maga pediu desculpas mais uma vez. Ela afirmou que realmente queria vender a elas o item mais precioso de sua loja, mas havia encontrado um uso melhor para ele. Mesmo ao prometer compensação tanto para a senhora quanto para a secretária, a cadete já havia ouvido o suficiente. Com isso, ela impediu a secretária de gritar mais. A senhora decidiu seguir seu caminho, enquanto a secretária gritava sobre o quão irritante tudo isso era. A senhora importante afirmou que não era um grande problema. Enquanto as duas saíam da loja, Tiandi começou a se preocupar que poderia ter causado problemas desnecessários. A maga afirmou que deveria ser ela a pedir desculpas. Tiandrew perguntou a ela por que havia decidido ficar com o casaco. Ao ouvir isso, a senhora apontou que as pessoas sempre devem lhe dizer o quão ruim ele era em ler os outros. Afinal, ele ainda não percebia o que estava acontecendo. A maga queria lhe dar o casaco caro. Tiandrew teve dificuldade em entender. A maga simplesmente queria retribuir o favor por ter salvo sua vida, dando-lhe o casaco de couro de raposa prateada. O herói imediatamente recusou. Ele afirmou que estava agindo por egoísmo naquela época e que salvá-la não era seu principal propósito. Mas a senhora explicou que não se importava com suas intenções. No final das contas, ele ainda salvou sua vida. Ela afirmou que se ele quisesse lhe retribuir, precisaria salvar mais pessoas. Ninguém deveria morrer em vão, assim como seu namorado. Foi a primeira vez que alguém foi tão grato em direção ao nosso herói. Ele viveu toda a sua vida cercado por pessoas ruins. No entanto, devido à situação atual, ele se sentiu sobrecarregado por um sentimento estranho. Mesmo assim, Taiju não desgostou dessa emoção. No final, ele aceitou o presente com gratidão. O mago ficou extremamente feliz com isso e correu para tirar suas medidas. Enquanto isso, no reino da alma perdida, o velho se sentia bastante entediado. O imortal da espada, Dongbin Sonin, não tinha nada para fazer nesse infinito lar de aposentados. Aos olhos dele, todos se vestiam, agiam e se pareciam exatamente
exatamente iguais. Apenas uma pessoa era diferente do resto. Apesar de também ser de Murray, o supremo demônio do veneno não era como ninguém. Ele havia mudado seu penteado e feito roupas do outro mundo. Ele havia sucumbido à loucura desse reino ou sempre fora louco. O imortal da espada estava tão entediado sozinho que decidiu pedir ao homem que lhe ensinasse a fazer tais vestimentas. Com isso, ele finalmente tomou uma decisão. Para persuadir o demônio do veneno, decidiu dar a ele um presente especial, uma fruta conhecida como o pêssego celestial desse reino. Um pouco mais tarde, no orfanato do velho dono, em um dos subsolos mais baixos, algo suspeito estava acontecendo atrás de uma porta selada. Após se esforçar muito, Taiju obteve resultados positivos. Nesse momento, ele recebeu uma ligação. Era nada menos que o velho, que acabara de descobrir que a fabricação do antídoto estava feita. Hong Pyo estava encantado com isso, pois suas prateleiras estavam quase vazias. Isso surpreendeu bastante o protagonista. Após a notícia do novo remédio repelente de mosquitos se tornar pública, a loja se encheu de todo tipo de aventureiros. Para completar, algumas pessoas, como o primeiro testador do produto, estavam comprando em grande quantidade. Taiju pediu ao dono que dissesse a todos que mais frascos estavam a caminho e que cada pessoa poderia comprar apenas 2 frascos no máximo. O velho concordou, mas expressou sua preocupação sobre drogas falsificadas aparecerem a qualquer momento. Mesmo assim, nosso herói não se importou. Segundo ele, se fossem copiadas, eles apenas precisariam criar um novo produto. Ele sabia muito bem que ninguém poderia fazer aquele remédio sem a arte do espírito do veneno. Enquanto o CEO estava prestes a encerrar a chamada, afirmando que iria limitar o volume de vendas enquanto aguardava o fornecimento, Taiju pediu pela máquina de embalagem. Enquanto começava a reclamar sobre quanto tempo a embalagem do remédio levava em comparação à sua criação, o que o mantivera preso em seu laboratório por 7 dias. Prometeu-lhe uma em breve. Enquanto isso, do lado de fora da sala, 2 crianças órfãs debatiam se a pessoa lá dentro era um fantasma ou um mendigo que precisava ser expulso. O menino assegurou à menina que não havia fantasmas em sua base secreta e que era apenas um homem sem teto que precisava ser expulso. Um movimento repentino, então, assustou as crianças. Nesse momento, a porta se abriu e dela, uma presença ominosa emergiu da fumaça. Assim que o homem de aparência suspeita falou, os corações das crianças despencaram. Assim, os 2 correram para salvar suas vidas do fantasma que cheirava a Taiju. Ele havia passado horas incontáveis embalando os frascos e achou as crianças bastante rudes por chamá-lo de nomes. O protagonista duvidava que seu cheiro fosse tão horrível, apesar de não ter tomado banho por 7 dias. Ele se lembrou de que tinha um encontro com seu antigo chefe porque um de seus trabalhadores havia fugido. Pensou que poderia se atrasar se perdesse tempo tomando banho. Somente então foi abordado por alguém. A pessoa em questão parecia ser uma lady. Ela ouviu de seu pai que nosso herói assinou um contrato com ele para trabalhar em algum tipo de antídoto. O protagonista afirmou que era Kim Taiju e perguntou à mulher à sua frente sobre sua identidade. Acontece que a lady era do orfanato e se chamava Baek Soyeon. Ela veio aqui para verificar o fantasma que as crianças haviam avisado. Soyeon também queria entregar a ele um pacote especial. Ao ler o rótulo, Taiju percebeu que este era o protótipo enviado a ele pelo ferreiro. Ele agradeceu a Lady. Com isso, ela o instou a manter uma boa relação com seu pai. Ao se despedir, Soyeon implorou que ele tomasse banho antes de deixar o orfanato e seguiu seu caminho. Pouco depois, sua empolgação tomou conta dele. Ele decidiu verificar o protótipo das adagas voantes antes de tomar banho. Ao abrir o pacote, encontrou uma nota dentro. Era uma nota do ferreiro, perguntando sarcasticamente se o protótipo precisava de melhorias. Era seguro dizer que nosso herói não estava interessado em tais coisas, e assim, rapidamente rasgou a nota. O aliviado Taiju decidiu verificar uma das lâminas. Ele ficou bastante satisfeito, pois estava afiada e resistente. Seu equilíbrio era ótimo e seu punho agradável. Vendo como suas armas ficaram excelentes, o Yunas, jovem, começou a ansiar pelo casaco. Ele lembrou que lhe ofereceram um item caro de graça. No entanto, vendo que havia ganhado um pouco de dinheiro, decidiu fazer a escolha certa e pagar por isso. Taiju então se lembrou de que estava sem tempo e se apressou para tomar banho. Um pouco mais tarde naquele dia, na zona de fronteira das bestas mágicas na montanha, o protagonista finalmente se juntou ao restante do grupo. Ele imediatamente cumprimentou seu antigo chefe. O homem o recebeu de braços abertos. Taiju pediu desculpas por estar atrasado, então o chefe revelou que eles também haviam acabado de chegar. Ele o agradeceu por vir em tão curto prazo. No entanto, enquanto nosso herói afirmava ao chefe que estava apenas retribuindo a bondade que ele lhe mostrara, alguém rude começou a falar.
Essa pessoa estava irritada porque um simples carregador estava atrasando a caça e exigiu que ele se desculpasse. Essa pessoa arrogante era um iniciante conhecido como Jong-il-jun, um membro da equipe de classificação, que lembrou os dois de que isso não era uma reunião social. Taiju pediu ao homem que tivesse cuidado com suas palavras e afirmou que não tinha razão para se desculpar. Ser tratado assim por um indivíduo não classificado irritou muito o usuário da espada. Ele sentiu que o carregador deveria simplesmente se submeter a eles e se desculpar. Taiju sentiu um desejo ardente de tirar a vida dessa irritação e compreendeu porque o primeiro homem, quem ele estava substituindo, fugiu. Naquele momento, foi explicado a ele que a penalidade por quebrar o contrato era alta. Pediram que ele se controlasse ao máximo enquanto os insultos continuavam. Tendo vivido toda a sua vida sendo insultado, Taiju decidiu entrar na brincadeira e finalmente se desculpou. Naquele momento, os outros membros do grupo pediram ao espadachim para parar de perder tempo. Eles apontaram que ele realmente estava prestes a cortar o carregador. Dito isso, enquanto o chefe começava a se desculpar com o nosso herói, o líder da equipe ordenou que todos se movessem. Taiju estava intrigado pelo fato de que eles iriam em uma invasão que precisava de 15 pessoas, mas tinham apenas um grupo de 7. Ele decidiu avisar o grupo que, apesar de ser tendência a cortar membros do grupo por causa do antídoto contra mosquitos, eles precisavam de mais pessoas para isso. O espadachim chamou o carregador por se atrever a responder, mas Tianwa afirmou que, caso estivesse em perigo, não participaria da invasão. Nesse momento, o membro do grupo afirmou que estava farto de alguém que estava destinado a morrer. Isso intrigou muito nosso herói. Wang Zhong decidiu acabar com a vida do arrogante de uma vez. O líder da equipe, Kwon Dong-suk, lembrou seu membro que eles precisavam dos carregadores. Ele ameaçou matar Theo se ele continuasse respondendo. Wang Jun afirmou que os carregadores na Cidade Livre deveriam viver uma vida fácil. Ele nunca tinha visto ninguém tão arrogante a ponto de questionar os números de um grupo. O líder da equipe brincou que, se continuassem insultando o carregador, ele poderia fugir. Então o espadachim afirmou que iria apenas matá-lo. Theo não conseguiu mais aguentar. Começou a se perguntar se deveria apenas matar esses insignificantes, ao invés de aceitar os insultos, vendo como agora era forte o suficiente. Dito isso, o líder do grupo pediu a todos os membros que tomassem seu antídoto antes de seguirem em frente. O chefe, então, se desculpou com o herói por causar tantos problemas. Então Tio afirmou que estava tudo bem e perguntou se eles estariam bem com apenas 7 pessoas. O campo de caça de hoje era a área do Martim Dente de Lâmina. Por causa do antídoto, os grupos agora precisavam de menos pessoas e não precisavam mais de trajes contra insetos para prosseguir. O chefe afirmou que era reconfortante ter 2 iniciantes ao seu lado. Ele entregou a nosso herói uma garrafa do antídoto. Theo aceitou seu próprio produto, com um sorriso, pensando em quão bem ele tinha feito. Começou a recordar como a maga lhe disse que, para retribuí-la, ele simplesmente precisava salvar mais pessoas de morrerem em vão. No entanto, mesmo que suas novas habilidades estivessem salvando inúmeras vidas ao protegê-las dos mosquitos, elas também o influenciaram duplamente. Taeju não sentiu hesitação ao pensar em matar os membros do grupo. A principal razão por trás disso era sua conexão com o supremo demônio do veneno. Aquela pessoa não era nada perdoadora e priorizaria matar aqueles que o prejudicaram. Por causa da união de almas, nosso herói adquirira seu coração venenoso. Mesmo assim, ele não estava contra isso, vendo que era muito fraco sozinho para sobreviver na Terra. Ele então pediu ao chefe para ficar perto dele, mas o homem tentou argumentar que, apesar de sua má reputação, seria mais seguro para ele ficar ao lado de um desperto. O herói afirmou que estava falando sério sobre isso, pois podia sentir algum tipo de presença sombria no interior da floresta. Era um monstro feroz que estava direcionando suas garras para eles. Um dia, em Muran, enquanto o clã Zhuji estava sendo destruído, o responsável por tudo isso fez sua entrada. O velho no chão se encontrou exausto e ferido. Jujishon, o patriarca do clã, gritou para Dangunok por ter a coragem de causar tanto problema. Naquele momento, o venenoso começou a rir do demônio relâmpago. Ele até apontou como o velho à sua frente, e o resto de seu clã tinham trabalhado em segredo com o culto demoníaco. O patriarca gritou que isso era uma armação, já que eram um dos 5 grandes clãs. No entanto, quem controlava as lâminas afirmou que todos os seguidores demoníacos eram mentirosos antes de lhe jogar algo. O velho estava completamente horrorizado. A cabeça de seu filho rolou a seus pés. O demônio do veneno afirmou que isso era o que ele merecia por se atrever a sacrificar civis para criar a pílula de sangue demoníaca. Ele então o desafiou a chamar isso de um esquema mais uma vez. O
O demônio do veneno desprezava profundamente pessoas como o demônio relâmpago, que sacrificavam os fracos em benefício próprio. Naquele momento, o velho tentou negociar por sua vida, prometendo informações sobre o demônio celestial em troca. Mesmo assim, o jovem não pôde ignorar o fato de que inúmeras almas morreram por causa dos pecados do demônio relâmpago. Por essa razão, decidiu puni-lo imediatamente, e assim, uma chuva de lâminas venenosas foi lançada sobre ele. O contraparte de nosso herói queria muito infringir o mesmo castigo sobre o demônio celestial também. De volta ao tempo presente na Terra, os membros do grupo estavam aliviados ao ver que a caça aos martins se tornou um trabalho leve, já que não precisavam se preocupar com os mosquitos. O espadachim estava radiante com a quantidade esmagadora de saques e chamou o covarde por duvidar de seu sucesso, afirmando que ele sempre seria um carregador. Taeju lutou para conter sua raiva, pois o grupo só teve sucesso por causa do antídoto que ele criara. Neste ponto, ele realmente começou a pensar em matá-los. No entanto, no final, decidiu não fazer desses incômodos alvos iniciais de suas novas facas de arremesso. Taeju sabia muito bem que o grupo teria tido muito mais dificuldade em caçar as bestas se não fosse por seu antídoto. Mesmo assim, duvidava enormemente de sua habilidade de enfrentar o que vinha a seguir. Mais uma vez, o herói avisou o chefe sobre o perigo iminente e o instou a ficar perto. Mas o homem ficou particularmente confuso. Taeju afirmou que eles enfrentariam um desafio simples e famoso daquela montanha, o ataque de uma besta mágica. Ao ver a criatura, o chefe começou a tremer. Todos ficaram horrorizados com a aparência de um lobo de pelo vermelho. No entanto, Taeju tranquilizou o chefe, afirmando que não havia nada a temer, e pediu que ele segurasse sua mochila, o deixando particularmente intrigado. Esse lobo era um oponente que exigiria um ranqueado regular para ser enfrentado. Mas essa não era a parte mais assustadora, pois esses animais se moviam em grupo de 10. Junho foi pego de surpresa pela aparição do segundo lobo. Ele começou a balançar sua espada na esperança de matar as criaturas. No entanto, o lobo rapidamente desviou da lâmina que vinha em sua direção. Vendo isso, o espadachim começou a entrar em pânico. Ele pediu ordens ao líder da equipe, mas o líder da equipe já havia começado a sua fuga. A garota ao seu lado gritou de pânico. O indivíduo desprezível garantiu a ela que apenas seguiriam seu plano habitual. Eles iriam jogar os carregadores para distrair os lobos e escapar em segurança. Com isso, meu velho chefe começou a entrar em pânico. Ele implorou a Taeju que pensasse em uma solução. Nosso herói ficou mais do que feliz em fazer isso. Ele imediatamente lançou seu projétil usando a arte da adaga voadora, flash único. Assim, a adaga viajou em alta velocidade, raspando o crânio do espadachim e o rosto do líder da equipe. No final, ela finalmente ficou presa em uma rocha. Gritos de agonia ecoaram pela floresta. O chefe ficou horrorizado com o que havia visto. Taeju, então, chamou o primeiro de abandonar sua própria equipe e o segundo de querer sacrificar os membros mais fracos para se salvar. Não havia nada que nosso herói desprezasse mais do que covardes que jogavam os fracos fora em benefício próprio. O espadachim e o líder da equipe ainda estavam com dor, pois haviam perdido suas orelhas. Só então, Junho percebeu algo absolutamente impressionante. Um dos lobos já havia caído morto. O chefe trêmulo perguntou ao protagonista como ele conseguiu matar o monstro com um único golpe. Nesse momento, o lobo vermelho restante decidiu vingar seu companheiro. No entanto, o artista marcial não estava disposto a ceder. Irritado, ele ameaçou acabar com a vida da besta se ela ousasse se mover. Taeju então se virou para o grupo e perguntou se isso era normal para eles. Ele queria saber se sempre sacrificavam o membro mais fraco quando se encontravam em uma situação perigosa. Junho gritou que era natural que os menos importantes morressem pelo bem dos despertadores. Taeju esperava tal resposta. Assim, ele decidiu dar ao grupo uma dose de seu próprio remédio. Assim, ele rapidamente se deslocou para um local seguro. Taeju então os ordenou a lutarem. Os homens com uma orelha ficaram atordoados, pois ele já havia matado o primeiro lobo. Ele queria que o grupo lidasse com o segundo. O líder da equipe afirmou que isso era um completo nonsense e afirmou que Taeju se arrependeria de irritar os despertadores. Ele então começou a gritar para seu membro do grupo horrorizado que prometeu ao herói uma recompensa generosa se ele os ajudasse. Assim, mais uma faca foi lançada contra ele. Taeju concluiu que o alto não precisava de suas orelhas, pois não parecia entender palavras. O protagonista então lhes lembrou que seu trabalho era carregar coisas, enquanto o deles era lutar. Ele até começou a criticá-los, pois eles estavam muito mais confiantes ao lutar contra os marcianos. Assim, ele os ordenou a lutarem. Taeju
Tai-Ju estava bastante sério quanto a isso. Com isso, todos ficaram chocados, especialmente o espadachim, que afirmou que não iriam cumprir suas demandas. No entanto, Tai-Ju advertiu que eles não podiam se dar ao luxo de recusar com o lobo vermelho em suas mãos. Com isso dito, o usuário da espada pediu aos membros do grupo que mantivessem a linha. Assim, ele foi estapeado no rosto. A pata da criatura foi forte o suficiente para arrancar sua cabeça completamente de seus ombros. Nesse momento, o líder do grupo prometeu tirar a vida do carregador. No entanto, enquanto xingava o cordeiro sacrificial, ele não percebeu o lobo que estava agora ao seu lado. Assim, a parte superior do líder do grupo foi mordida pelo lobo. Enquanto as duas últimas mulheres decidiram correr, a criatura imediatamente cuidou de uma delas. Assim, como apenas um membro do grupo restava, a criatura implacável se concentrou em sua última presa. Assim, usou suas poderosas mandíbulas. Ela finalizou o último dos membros do grupo. A criatura então mudou seu olhar. Afinal, havia mais uma presa para ela no chão. O chefe estava ficando preocupado, pois o monstro o olhava como um lanche. Tai-Ju estava particularmente irritado, pois queria deixar a criatura viver se ela tivesse escolhido fugir depois de matar um monte de ninguém. O lobo parecia ter se tornado arrogante, apesar de ter testemunhado a diferença de poder entre ele e o protagonista. Com isso, apenas uma opção restava. Tai-Ju decidiu tirar sua vida. Com isso dito, ele canalizou todo o seu poder. Assim, o selo de sangue do toque venenoso foi lançado sobre a criatura. Isso causou uma gigante onda de choque que atingiu os céus. O chefe estava sem palavras, pois não esperava que alguém não despertado fosse tão poderoso. Nesse momento, ele percebeu que naquela época, Tai-Ju foi quem exterminou os orcs e que tentou se esconder dando todo o crédito ao mago. Com isso, o chefe começou a se perguntar o que Tai-Ju tinha em mente para ele, pois havia testemunhado tudo. Então, ele caiu de joelhos e implorou por sua vida. Tai-Ju assegurou ao chefe que não tinha intenção de feri-lo. Isso foi um grande alívio. Quando perguntado se estava ferido, o homem esclareceu que estava perfeitamente bem. Tai-Ju então decidiu pedir um favor ao chefe. Com um olhar ameaçador, tudo ficou claro. O carregador tremendo percebeu imediatamente que deveria manter a boca fechada sobre o que acabara de acontecer. Com isso dito, os dois decidiram sair da montanha. Quanto aos corpos, foram deixados para apodrecer ao sol. Tai-Ju, que já se lembrava de sua luta contra o primeiro-tenente, começou a pensar em como as bestas comeriam os corpos e como sua consciência estava clara. Na verdade, nem ele nem seu correspondente, o mestre de artes marciais, podiam tolerar aqueles que sacrificavam os fracos por seu próprio bem. Ele não pôde evitar comparar tais indivíduos baixos aos do clã Jugi. Enquanto isso, na sede da Jota Pharmacy, no Minerici, Castelo de Guri, uma reunião foi realizada na sala de conferências. Aqueles dentro estavam escandalizados com o fato de que as vendas haviam caído 50%. Começaram a culpar Tai-Ju e Hong Pyo por isso, pois todos estavam atraídos pela farmácia de drogas assadas por causa do remédio para mosquitos. O gordo gritou que haviam fechado os olhos para isso por tempo demais, e que eles deveriam ter esmagado seu pequeno rival há muito tempo. Bambok, o presidente da Saeji Pyong, lembrou-lhes que apesar de possuírem a maior parte das farmácias da cidade, com Chong Wong possuindo o restante, Bai era o único que não se submetia. O presidente Lee Guilho da Gorgonary Drugstore culpou o comitê por proteger Hong Pyo, simplesmente porque ele era o dono do orfanato. Nambok disse a seu amigo gordo que ele deveria tentar pensar em uma solução em vez de reclamar. Isso quase provocou uma disputa. Nesse momento, Joe Hun-suk, o representante da UJ Pharmacy, acalmou os dois homens que sempre discutiam. Ele afirmou que deveriam trabalhar juntos e mostrar honestidade. Eles precisavam começar admitindo que seu grupo havia encontrado o fracasso. Pela aparência, todas as grandes empresas falharam em copiar a cura fabricada pelo protagonista. Mesmo assim, Nambok tinha certeza de que sua empresa conseguiria criar o antídoto com o tempo. Seu colega gritou que ele não poderia se importar menos. Ele afirmou que precisavam de uma solução imediata para evitar a falência. Com isso dito, o representante da UJ afirmou que suas mãos estavam atadas. Embora estivessem preocupados com o comitê, deveriam prosseguir como de costume. O gordo esperava isso de seu amigo. Ele perguntou se ele havia terminado a investigação. O representante decidiu compartilhar sua inteligência.
eles conseguiram descobrir que o criador do antídoto era um oficial demitido de 29 anos. Ele era o filho mais velho do brigadeiro-general Kim Ung-bong de Paju. Nam-bok ficou descontentado com essa informação, pois significava que o protagonista não deveria ser mexido, já que ele era o filho de um mestre. No entanto, Hun-sok afirmou que isso era apenas a ponta do iceberg. Com base em suas informações, Taiju era um rejeitado de mana, que se tornou soldado após ser expulso de casa. Seu pai tinha uma esposa japonesa que queria sua morte e tinha 2 filhos próprios. O gordo imediatamente teorizou que o protagonista havia fugido de sua família. Hun-soo confirmou isso e decidiu ir ao encontro de Taiju. Ele queria fazer a ele uma oferta ainda mais lucrativa do que a de Bai Hong-pyo. Em caso de recusa, eles simplesmente adotariam seus métodos sanguinários habituais. Mais tarde, naquele dia, no Corpo de Defesa de Bestas Mágicas do Exército Imperial em Monte Gyuri, alguém bateu na porta do comandante. O homem encarregado queria saber se sua informação havia chegado. O oficial confirmou, afirmando que essa informação foi dada a eles pelo Comitê de Autonomia da Cidade Livre. Após aprender sobre as informações pessoais de nosso herói, o comandante percebeu que ele era o filho rejeitado de mana do General Kim. No passado, o exército pediu um contrato de fornecimento que foi rejeitado pela Cidade Livre. Mas como o fabricante era um soldado, ainda poderiam ter uma chance. Ao adquirir o antídoto, o exército poderia iniciar uma enorme operação de subjugação antes da onda de Min dos bestas mágicas. O tenente-general de mestre, Oin Xing, achando que as coisas seriam fáceis, já que pai e filho ainda estavam próximos, exigiu uma reunião com o general Kim imediatamente. No dia seguinte, na cidade natal de nosso herói, dentro do escritório de seu pai, o general finalmente desligou o telefone. Com isso, ele respirou fundo. Sua esposa expressou o quão surpresa ela estava ao ver Taiju se tornar tão importante quando ele era uma vez muito fraco para até mesmo a faculdade. Isso, ela correu para reservar passagens para a Cidade Livre, afirmando que precisavam ajudar o jovem recém-ricos. Ele poderia muito facilmente ser enganado. No entanto, ele pediu a ela que não o incomodasse. O pai não queria nada a ver com o filho negro da família, que havia sido removido do registro da família. Sua esposa zangada lembrou-o de que, independentemente do registro, os dois ainda estavam ligados pelo sangue e deveriam ajudar um ao outro. No entanto, enquanto ele apelava para Yades, consciência dela, ela percebeu que ele estava ciente do seu pedido de assassinato. Ela começou a tremer, mas se garantiu que não havia provas disso, já que o primeiro tenente já estava morto. Ela gritou para o marido pedir ao filho o antídoto militar. Isso o ajudaria muito em sua avaliação de promoção. Ela afirmou que o território de sua família não podia mais sustentá-los e que o general também precisava pensar nas mensalidades de seus outros 2 filhos. Por essa razão, o general Kim pediu a ela que fosse ver seu enteado pessoalmente. Ele a lembrou de que suas intenções eram claras. Com isso, a esposa ficou frustrada. Assim, ela saiu da sala, afirmando que faria suas próprias coisas antes de bater violentamente a porta atrás de si. O general finalmente ficou sozinho. Seu filho, que ele presumira estar morto após meses de desaparecimento, estava levando uma vida boa na Cidade Livre. Na verdade, o pai ficou feliz ao ver que seu filho estava passando seus dias feliz. Enquanto isso, no animado mercado da Cidade Livre, dentro da Flame Boutique, entre inúmeros ternos caros que pareciam iguais, o protagonista recebeu uma vestimenta como nenhuma outra. O mago afirmou que aquilo lhe caía muito bem. Taiju estava particularmente satisfeito com este excelente casaco feito de couro de bestas mágicas. Não era pesado, tinha boas estatísticas defensivas, além de um bom controle de temperatura, e sua cor também era perfeita. Para completar, o mago lhe havia dado os vários bolsos que ele havia solicitado. A senhora que achou esse pedido estranho finalmente entendeu seu significado, vendo como Taiju usou muitas armas. Ela perguntou se ele também era um caçador. Taiju decidiu pagar pelo seu casaco de 3,4 bilhões de wons, mas o mago afirmou que ela estava simplesmente retribuindo sua bondade. Nosso herói apontou como a senhora deveria estar bastante envergonhada por causa dele. Este presente já era destinado a outra pessoa, mas o mago tranquilizou-o, afirmando que ela já havia compensado o cliente em questão. Tianju levou um breve momento para pensar. Com sua mente decidida, ele decidiu pedir vários outros produtos. Seu objetivo era ajudar o negócio da senhora enquanto adquiria vários presentes para os órfãos. O mago não teve escolha a não ser concordar e pediu que ele aguardasse enquanto ela embalava tudo.
Foi bastante refrescante para ela lidar com uma boa pessoa por uma vez, em vez do irritante desperto médio. Nesse momento, alguém mais entrou na boutique. Um homem misterioso apressou-se para cumprimentar nosso herói. Afirmando que estava procurando por ele, então se aproximou silenciosamente. Joo-hun Sok se apresentou como CEO da U-Jet Pharmacy. Neste momento, Tianju ficou cauteloso em relação ao homem. O CEO rapidamente percebeu que essa visita inesperada havia irritado o protagonista. O jovem confirmou que era verdade e perguntou ao CEO como ele conseguiu encontrá-lo. Hunsu esclareceu que a associação farmacêutica sabia de tudo na Cidade Livre. Com isso dito, ele decidiu ir direto ao ponto. Jo-hun Sok exigiu que o herói lhes vendesse o antídoto para mosquitos. Tianju não pôde deixar de sentir que estava sendo ameaçado. O CEO afirmou que estava apenas pedindo um favor, o que nosso herói imediatamente recusou. Hun Sok até ofereceu todos os meios para romper o contrato com Baek Hongpo. No entanto, Tianju afirmou que já havia dado sua palavra. Quando lhe pediram para vender a fórmula por 5 bilhões de won, nosso herói esclareceu que nunca a venderia tão barato. O CEO estava começando a perder a paciência. Ele esclareceu ao jovem que irritá-lo não tornaria a vida dele na Cidade Livre mais fácil, mas o artista marcial não se importou e dispensou o homem. Neste momento, a senhora saiu, pensando que um cliente tinha entrado. Então, Tianju explicou que não passava de um mendigo que havia mandado embora. Uma vez do lado de fora, Joo-hun Sok decidiu fazer o protagonista engolir suas palavras. Ele imediatamente fez uma ligação e urgiu sua equipe a começar a operação regular. Mais tarde, naquele dia, na fronteira da Cidade Livre, onde a mansão do protagonista estava sendo construída, ele foi visto carregando muitas sacolas. Finalmente, chegou a esse local. O antigo proprietário ficou intrigado ao vê-lo carregar tanto. Tianju explicou como havia comprado roupas para os órfãos como uma forma de expressar sua gratidão ao diretor deles. Nesse momento, o velho começou a chorar. Ele estava emocionado com a bondade do herói, a ponto de prometer se tornar uma pessoa ainda melhor. Taiju ficou satisfeito com essa reação. Ele também estava agradecido a Han Pyo, pois, graças a ele, a construção de sua mansão estava correndo bem. Enquanto apontava que queria aceitar sua proposta, o velho perguntou se ele tinha certeza disso. Taiju declarou que havia tomado sua decisão após receber uma visita de Joo-hun Sok. Isso irritou muito o diretor, que estava preocupado que o CEO tivesse prejudicado o protagonista. Tianju o tranquilizou, dizendo que foi apenas ameaçado, e explicou como essa interação lhe lembrou de como as pessoas tratam os impotentes. Por essa razão, decidiu seguir o conselho do velho e criar sua própria empresa farmacêutica, pedindo ao velho chefe para continuar ajudando-o. Tianju então pediu ao velho para continuar com o bom trabalho na construção até que ele voltasse. Enquanto esperava sua nova empresa ver a luz do dia, o herói declarou que queria ir e criar novos medicamentos. No entanto, por dentro, ele estava particularmente irritado pelo fato de que ninguém havia notado seu novo casaco caro. A arte do espírito venenoso da forma caótica foi desenvolvida pelo supremo demônio venenoso, o guerreiro mais forte de todo Muran. Era uma mistura das técnicas tradicionais de seu clã, bem como do cultivo do Chi dos 5 elementos, com um pouco de inspiração de outras artes marciais. Estava dividida em 10 estrelas, com cada nível permitindo ao usuário adquirir uma nova habilidade. Após adquirir 10 estrelas, seria necessário um esclarecimento para obter o espírito venenoso, que era a chave para a técnica secreta, 10.000 chuvas torrenciais de pétalas. Essa técnica permitiu que o demônio venenoso derrubasse o demônio celestial, que era o chefe de seu culto demoníaco. De volta à Terra, na zona de surto de bestas mágicas, uma poderosa onda de choque ocorreu. Uma luta entre homem e besta eclodiu. O usuário de veneno respirou fundo. Ele agarrou firmemente sua faca antes de plantá-la no crânio de seu oponente. Assim, o gigantesco monstro foi derrubado. Tianju conseguiu uma vitória esmagadora. Ele não esperava que algo chamado lince da garra venenosa fosse tão grande. Devido à sua pele dura, Tianju teve dificuldade em lutar contra ele com sua energia interna e armas. Ele estava atualmente na 3ª estrela e entre um guerreiro de primeira e segunda linha, o que era um estado lamentável de poder. Essa era a razão pela qual ele precisava consumir o veneno de monstros. Tianju esbarrou em uma grande gema venenosa e começou a pensar que o cultivo era uma tarefa fácil com o conhecimento do velho artista marcial. Vendo como tinha todo esse conhecimento ao seu lado, seria fácil para nosso protagonista alcançar um rápido crescimento. No início, seu corpo não conseguia lidar com muito veneno.
No entanto, vendo como agora havia estabilizado, ele estava finalmente pronto para ultrapassar a terceira estrela. Por essa razão, começou a fantasiar sobre o veneno do veado das águas venenosas de Esporos. Só então, ele voltou à realidade e percebeu que precisava recuperar suas facas de arremesso muito caras. O veado das águas venenosas de Esporos era uma criatura pacífica que não atacava humanos. Tinha 2 corcovas nas costas, tornando-o comparável a um camelo. Em um piscar de olhos, Tianju decapitou a pobre criatura sem pensar 2 vezes. A coisa mais aterrorizante sobre essa criatura era o fato de que suas corcovas explodiam assim que morriam. Com isso, seus esporos tóxicos microscópicos foram liberados no ar. Assim, o herói se viu cercado por incontáveis bolhas venenosas. Esse veneno era poderoso o suficiente para derreter máscaras de gás e precisava de 60 minutos antes de desaparecer naturalmente. Após uma cuidadosa análise, o herói decidiu absorver o veneno de uma vez, pois era o mais forte que já havia visto. E assim começou. Tianju começou a usar seu poder para absorver o veneno. Ele se esforçou para se concentrar. Seu objetivo era focar toda a energia do veneno. Ao fazer isso, ele poderia absorvê-lo. Se o protagonista conseguisse absorver todo o veneno, finalmente seria capaz de alcançar a próxima estrela. Mais tarde naquele dia, após horas incontáveis de circulação de Qi, o herói começou a pensar que poderia ter absorvido o veneno demais do veado, pois passou muito tempo transformando-o em energia interna. Como a Terra tinha uma diversidade de venenos melhor do que o mundo marcial, nosso herói teve um crescimento rápido. Ele se recusou a experimentar fraqueza novamente. De fato, ele não queria se curvar diante de ninguém. Após horas infindáveis de trabalho árduo, Taiju Qin finalmente alcançou a 4ª estrela. Dito isso, ele finalmente se levantou. Sua viagem à montanha foi mais longa do que o esperado. Sim, ele conseguiu ficar mais forte e até encontrou um antídoto para o veneno, do cervo aquático. Assim, Taiju decidiu voltar para casa. Vendo como ele estava preocupado com a farmácia Uijot, ele não queria perder mais tempo. Naquela noite, na drogaria do velho proprietário, o herói finalmente colocou sua mochila no chão. Taiju então correu para cumprimentar o velho. Ele presumiu que as coisas deveriam estar indo muito bem, já que as prateleiras estavam vazias. Ele expressou sua preocupação, já que o protagonista estava incontactável por 15 dias direto. A recepcionista, preocupada, também o recebeu de volta. Taiju se desculpou e explicou que precisou se concentrar em treinamento e pesquisa antes de perguntar sobre o problema em questão. Aconteceu que muitas empresas farmacêuticas haviam retirado seus itens das prateleiras e não queriam fornecer mais. Para piorar as coisas, o Departamento de Aprovação de Medicamentos do Comitê de Autonomia exigiu a lista de ingredientes do antídoto para verificar os efeitos colaterais. Taiju imediatamente percebeu que Ju Hunsuk estava por trás de tudo isso. O proprietário explicou que esse era o método de caça favorito do CEO e revelou ao herói como ele era o imperador geral do comitê. Além disso, recusar-se a fornecer a lista de ingredientes resultaria na proibição da venda do item. Após um raciocínio cuidadoso, Taiju percebeu que o inimigo ainda deveria ter mais problemas reservados para eles. Aqueles indivíduos desprezíveis estavam agindo exatamente como ele esperava. Por isso, o herói decidiu surpreender o inimigo. Assim, Taiju propôs a Hong Pyo intensificar a ameaça do comitê, mas o proprietário não entendeu muito bem o que ele queria dizer. Nosso protagonista afirmou que eles deveriam parar de vender seu produto, já que havia rumores de que tinha efeitos colaterais nos consumidores. Durante aquela noite no orfanato, fumaça subia pelo ar e carne estava sendo cozida. O orfanato inteiro, junto com seu convidado de honra, estava fazendo um pequeno churrasco. Após a primeira mordida, Taiju ficou completamente atordoado. A carne que ele acabara de provar era absolutamente divina. O sabor do cervo aquático mancha era considerado o melhor de todo o império. Taiju rapidamente percebeu que os rumores sobre o imperador reunir todas as carcaças dos cervos que podiam ser purificados do veneno eram de fato verdadeiros. O fato de ele ter preparado o antídoto contra esse veneno foi a melhor escolha que ele já havia feito. No começo, nosso herói simplesmente queria proteger os civis do veneno, dos cervos em caso de uma onda de bestas mágicas.
Mas agora as coisas eram diferentes. Era seguro dizer que essa comida deliciosa era viciante, o que fez o protagonista especular que deveria lançar um negócio de carne de cervo. Ele começou a fantasiar sobre como o imperador, conhecido por sua mestria na esgrima, se tornaria seu cliente número 1, já que ele era viciado na carne. Nesse momento, o diretor decidiu dizer algumas palavras. Hong Pyo agradeceu ao protagonista por lhes dar um petisco tão delicioso. Ele até elogiou Taiju por ter criado um antídoto para o veneno do cervo aquático. Mesmo assim, o homem expressou sua preocupação com o fechamento prolongado da farmácia. No entanto, Taiju explicou que era para o melhor. Apenas o tempo revelaria o resultado e mostraria quem realmente sofreria mais com eles não vendendo o antídoto. Em um dia qualquer da semana, Jin-Soo estava particularmente irritado, pois a farmácia estava fechada há 5 dias e ele estava prestes a ficar sem garrafas de antídoto. Algumas pessoas começaram a especular que os rumores sobre o antídoto ter efeitos colaterais graves eram verdadeiros, afirmando que isso forçou o antigo proprietário a fechar sua loja. Após ouvir isso, o testador Beta ficou ainda mais irritado, vendo como esses dois estavam fofocando apenas por fofocar. Porém, assim que tentou intervir, alguém rapidamente o parou. Li Yun-Sheng estava lá para manter a ordem. A visão do capitão vigilante começou a reunir uma multidão que sussurrava sobre a farmácia IJ estar relacionada ao comitê. O capitão pediu a todos que continuassem andando, antes de explicar que o comitê decidiu proibir a venda do antídoto até que pudessem verificar a fórmula quanto aos efeitos colaterais. Nesse momento, o testador Beta começou a gritar que não havia efeitos colaterais e que sem o antídoto, eles precisariam usar os trajes à prova de insetos mais uma vez. À medida que as reclamações do público se tornavam mais altas, o capitão vigilante não pôde evitar um sorriso sarcástico. Ele estava irritado pelo fato de que alguém abaixo dele teve a ousadia de responder, mas, no final, decidiu não desperdiçar sua lâmina com eles e começou a pensar em como era irritante que o oficial administrativo o estivesse fazendo fazer isso. E assim, enquanto todos seguiam seu caminho, o único cliente fiel decidiu manter sua posição. Vendo isso, o capitão vigilante perguntou se ele tinha o poder para respaldar sua arrogância. Assim, Jin-Soo fugiu da cena. O capitão não ligava para o remédio, mas queria colocar as mãos em Ju Hun-suk, que manipulava o comitê. Enquanto isso, observando de longe pelo telefone com o oficial administrativo, Ju Hun-suk expressou o quanto estava feliz ao ver que o oficial havia forçado o capitão vigilante a fazer seu trabalho. O oficial administrativo explicou que por causa dele e do presidente, o terceiro membro do comitê permanente sempre seria derrotado nas votações, observando que Lee Yun-shik só interveio em Mi Suzianati. Situações extremas. O CEO explicou que eles já haviam começado a segunda fase do plano. Ele prometeu ao oficial administrativo uma grande recompensa e afirmou que, a menos que adquirissem dinheiro por um milagre, o inimigo não duraria muito mais. Enquanto isso, no escritório do tenente-general Oh Jin-hyung, negociações estavam sendo realizadas. Taiju decidiu dar 1 milhão de garrafas ao núcleo de defesa de bestas mágicas pelo preço de mercado. O tenente-general fez uma pausa por um segundo. Ele apontou o preço extremamente alto. Taiju ficou preocupado que havia incomodado o homem ao exigir o preço de mercado do exército. No entanto, para seu total espanto, o oficial ao seu lado afirmou que seu comandante parecia muito satisfeito com isso. O tenente-general declarou que Taiju estava vendendo seu produto a um preço bastante baixo. O jovem ficou particularmente confuso. Ao confirmar que tinham os fundos necessários, o comandante exigiu que metade do dinheiro fosse dada imediatamente ao herói como entrada. No entanto, Tien tinha mais um produto para demonstrar. Tien, que queria criar sua própria empresa, havia conseguido elaborar um novo produto. O jovem então revelou a embalagem e instou o comandante a experimentá-lo. O mestre ficou particularmente confuso, pois não esperava receber carne cozida exclusivamente para ele. O tenente-general explicou como tem evitado carne recentemente por causa de sua saúde. Tien Hacho o instou a dar essa carne ao imperador, já que era carne de cervo que tinha sido contaminada por esporos. O outro oficial na sala ficou muito surpreso, pois essa carne era conhecida por ter uma textura como nenhuma outra. O protagonista acenou com a cabeça em confirmação. Vendo como o jovem à sua frente era capaz, o comandante lhe ofereceu a chance de reintegrar-se ao exército. Essas palavras simples foram suficientes para desencadear o instinto assassino do nosso herói. O núcleo de defesa de bestas mágicas da Montanha Jerry existe como uma ordem do Império.
Sua missão é combater ondas de bestas mágicas e controlar seus números. Por isso, ao chegar, o comandante se sentiu sobrecarregado, pois um dever pesado foi colocado sobre seus ombros. Mas, mais uma vez, ele finalmente encontrou uma maneira de se salvar. O tenente-general não conseguiu deixar de pensar sobre o remédio do cervo. Nesse momento, seu subordinado o informou que o pagamento que haviam prometido ao herói foi bem sucedido e que suas ordens estavam sendo executadas sem problemas. O comandante já havia previsto que, por causa de Ju Hun-suk, Tae-ju se voltaria para eles. Ele foi informado sobre uma caça a cervos programada para o dia seguinte. Com isso, o mestre pediu ao seu subordinado que mantivesse um olho no fabricante de drogas e fornecesse assistência se necessário. O general então elogiou o adjunto, que apesar de não ter conexões, sempre mostrava resultados impecáveis. O homem se sentiu feliz, pois finalmente estava sendo reconhecido por seu superior. Nesse momento, o comandante levantou a voz e colocou a mão no ombro de seu subordinado. O general não conseguiu conter as lágrimas ao instar o adjunto a ascender junto com ele nas fileiras até que chegassem ao imperador. Assim, os dois começaram a entoar o nome de nosso protagonista. Enquanto isso, na recém-construída residência dos Kim, o proprietário falava sobre como não estava enfrentando nenhum problema para criar sua empresa. O velho se ofereceu para cuidar de toda a papelada. Logo depois, nosso herói escolheu um nome para ela. Tae-ju estava extremamente feliz por ter assinado com sucesso o contrato com o exército e por terem recebido grande apoio do tenente-general. O comandante parecia digno de sua posição, pois tornou público que havia assinado um contrato exclusivo com nosso protagonista. Mak Hong-po então explicou como havia usado a entrada de 25 bilhões de dólares do exército para quitar seu empréstimo, mas também esclareceu que fechou suas contas neste banco em particular, considerando o quanto de problemas eles lhe causaram. Tae-ju afirmou que essa foi a decisão certa e o instou a usar o restante do dinheiro em prol do orfanato. Ele então esclareceu que, depois de pensar, administrar uma empresa sozinho seria bastante desafiador. Portanto, declarou que precisava de um parceiro confiável. Assim, ele ofereceu ao velho farmacêutico a chance de se tornar coproprietário de sua empresa. O diretor do orfanato duvidava que conseguisse preencher tais grandes sapatos, já que suas habilidades se limitavam a uma pequena farmácia. Mas o herói pensava de forma diferente. Tae-ju era um gênio das drogas, mas quando se tratava do mundo dos negócios, ele era completamente ignorante. Por isso, ele precisava de ajuda. Hong-pil não esperava que seu benfeitor o visse como um parceiro confiável e no final concordou. No entanto, o velho insistiu em receber apenas 10% dos lucros. Mas o herói recusou. Como seu parceiro seria responsável pelas operações sozinho, ele insistiu que recebesse pelo menos 30% das ações. No final, Hong Kiao concordou, mas afirmou que não seria ele quem conduziria as coisas, pois tinha alguém muito mais adequado para a posição em mente. O velho se referia a Baek Soyeon, que nosso herói havia conhecido uma vez no abrigo do orfanato. Segundo ele, ela era sua criança mais inteligente, por isso entraria em contato com ela imediatamente. Hong-pil havia sido o diretor do orfanato por 2 décadas, o que significa que ele estava conectado a muitos membros da sociedade com diferentes profissões, tornando-o poderoso. Por causa disso, o herói se tornou certo de que era a decisão certa torná-lo seu coproprietário. Tae-ju então sugeriu combinar seus nomes para nomear a empresa e chegou a Tai Hong-bil. Nesse momento, o velho declarou que havia contatado algumas de suas crianças mais velhas que se tornaram despertares. Isso confundiu muito o herói. De acordo com o velho, o CEO da Yide Pharmacy era um homem maligno, e por isso Tae-ju precisava de seguranças. O jovem declarou que não precisava de proteção e instou seus seguranças a irem proteger seu lar. Isso surpreendeu muito o velho, já que parecia que seu parceiro tinha algo em mente. Mesmo assim, era seguro dizer que o protagonista, livre de marcas, não era um despertar poderoso. Isso significava que ele provavelmente estava contando com sua experiência como soldado. Nesse momento, o herói notou o olhar em seus olhos, pois sua preocupação foi mal interpretada como falta de confiança. Hong-pil afirmou que não era o caso. Com isso, o herói decidiu adotar um método diferente. Ele exigiu que o diretor do orfanato chamasse todos os seguranças de uma vez. Tae-ju queria provar seu poder e testar o antídoto contra o veneno do cervo. A melhor maneira de fazer isso era ir em uma viagem de caça com eles. Mais tarde, naquele dia, na zona de fronteira das bestas mágicas, o grupo começou a avançar pela floresta. Alguns dos órfãos começaram a admirar. O casaco muito caro do fabricante de drogas, assim como seu equipamento fino, os preocupava. Eles achavam que ele parecia fraco. Um deles tocou o novo chefe no ombro. Baek Chang-hun, de 25 anos, era um usuário de nível baixo. Ele decidiu andar na frente.
pois entrariam no território das bestas mágicas. Para garantir sua segurança, Taiju pediu para ser chamado de Hyun-Nam, um termo que se refere a alguém não muito mais velho que o Despertador. O espadachim então explicou como, apesar de suas boas estatísticas, o casaco poderia atrapalhar. Como usuário, ele era um lutador melhor que o protagonista. Pensando que havia ultrapassado os limites, o órfão imediatamente se desculpou. Taiju esclareceu que entendia sua preocupação. Ele viu como Chang-hun estava sem marcas. Contudo, ele propôs deixar a discussão para depois que resolvessem o problema em questão. Isso intrigou o espadachim. Só então ele percebeu inumeráveis olhos se abrindo acima de sua cabeça. O despertador começou a tremer ao avistar os Storm Martins. Assim, as bestas lançaram seu ataque. Diante do perigo, os seguranças se prepararam para o combate. Chang-hun não esperava que os monstros aparecessem tão rapidamente. Dito isso, o fabricante de drogas decidiu agir. De seus bolsos, ele puxou um punhado de pregos, assim como algumas bolas de golfe. O herói então se preparou e disparou todos de uma vez. Essa era sua técnica, Dagger Burst. Seu guarda-costas ficou particularmente atordoado. Apesar de serem fracos, como se moviam em grandes bandos, os Storm Martins eram levados a sério. No entanto, algo inacreditável estava acontecendo com essas criaturas. Elas haviam sido totalmente desintegradas. Para piorar, Chang-hun nem mesmo suou. O herói se sentiu bastante incomodado com aquele enxame. Para ele, era tão patético que morreu antes que pudesse usar suas adagas. Taiju não podia se dar ao luxo de machucar os filhos do antigo proprietário. Para lidar rapidamente com o inimigo, ele usou armas, ocultas conhecidas como Torrential Rain, agulhas Pure Blossom e balas de ferro. O principal problema para nosso herói era o fato de que essas armas eram irrecuperáveis. Sua carteira ia sofrer um bom golpe. Taiju estava ansioso para alcançar a 7ª estrela e finalmente adquirir a habilidade de recuperação. Nesse momento, o jovem espadachim se aproximou do nosso herói e perguntou se ele era um daqueles mestres que podiam esconder suas marcas. Taiju esclareceu que não era um despertador para começar e que ele lideraria. Chang-hun tentou argumentar que havia sido encarregado de sua proteção, mas enquanto Taiju assumia a liderança sem esforço, o jovem começou a se perguntar quem ele era de verdade. Mais tarde, ao entrar na grama alta, a presa finalmente estava à vista. Um cervo d'água foi avistado. Chang-hun começou a entrar em pânico e perguntou ao protagonista sobre seu plano. Taiju então apontou como o cervo se achava intocável por causa de seu veneno. Ele então pediu a todos que tomassem a medicina para que pudessem começar a caçar. Mesmo assim, os órfãos tinham suas dúvidas. Afinal, essa medicina ainda estava na fase de testes. Porém, os órfãos precisavam apoiar seu pai e já haviam visto o poder e o gênio do fabricante de drogas. Considerando isso, decidiram demonstrar sua confiança nele. Chang-hun decidiu atacar primeiro, pedindo a seus irmãos que usassem a arma mágica caso a presa tentasse escapar. Com isso decidido, o espadachim puxou sua lâmina. Ele se lançou de cabeça contra o monstro. Ao perceber o perigo, o cervo d'água começou a gritar. A criatura era tão barulhenta que até os despertadores mal conseguiam se manter firmes contra seu grito. Mesmo assim, o espadachim conseguiu escapar do peso do grito saltando para o ar. De cima, ele desferiu sua habilidade, Bisect Slash. Chang-hun conseguiu decapitar o monstro. Os órfãos ficaram em alerta, pois as esporas estavam prestes a ser liberadas. Na hora certa, a bolha nas costas do cervo finalmente estourou. Os esporos extremamente venenosos foram então liberados no ar. Taiju, que tinha suas dúvidas no início, ficou extremamente satisfeito com os resultados. O antídoto foi um sucesso, e o jovem ousado, com pouco potencial, parecia promissor também. Os órfãos estavam radiantes por o veneno não os estar afetando. Chang-hun se sentiu aliviado pelo sucesso do antídoto. O protagonista afirmou que seu ponto havia sido comprovado. Sem seu veneno, o cervo d'água não era uma ameaça. Enquanto alguns dos órfãos felizes se desculpavam por duvidarem dele, outros afirmavam que sempre acreditaram nele. Com o perigo passado, o herói decidiu retomar a caça. Antes de seguir em frente, no entanto, pediu a seu guarda-costas que levasse a carne do cervo com eles. Ele observou que, uma vez que o antídoto se tornasse público, a espécie seria caçada à extinção. Enquanto isso, em New Seoul, situada na antiga região da Manchúria, na sede da MG, os funcionários estavam tão ocupados como sempre. Nesse momento, alguém se aproximou do gerente Baek, Sayun, de 30 anos, a gerente mais jovem do Departamento de Planejamento Estratégico. Ela respondeu ao chefe adjunto com um sorriso. O homem conhecido como Jung-Ju Hak decidiu ir direto ao ponto. Ele perguntou à garota se ela era realmente uma órfã criada por Hompok.
Ela confirmou isso. Intrigado pelo fato de que seu pai havia sido criado, o chefe adjunto, satisfeito ao ouvir isso, a instou a adiar todos os seus projetos atuais. Isso surpreendeu a jovem gerente. Jun Joo-hak queria que ela voltasse para sua cidade natal para fazer um favor a ele. Ela não entendeu muito bem o que ele queria dizer. O chefe adjunto, então, apontou como a criação da empresa conhecida como Tai Hong Bill estava em todas as notícias. Intrigada por seu comportamento repentino, ela explicou que tinha lido sobre essa empresa que criou o antídoto para o veneno do cervo d'água. O que ela não sabia, no entanto, era que seu próprio pai era o coproprietário dessa nova empresa. O chefe adjunto, agindo em nome de seus poderosos superiores, queria que ela voltasse para seu pai e conseguisse a fórmula do antídoto. Em troca, prometeu uma recompensa generosa. Sayun ficou irritada por estar sendo pedida a trair o diretor do orfanato, mas assim que estava prestes a se pronunciar, o telefone dela começou a tocar. Vendo que era seu pai, ela pediu um momento rápido para falar com ele. Hong-bil começou a conversar com sua filha. O subchefe esperava ansiosamente que ela terminasse a ligação. No final, a mulher se despediu do pai com um sorriso. Dito isso, ele pediu sua decisão final. Sayun havia decidido voltar para sua cidade natal. A princípio, isso parecia ser uma boa notícia para o homem careca. Então, de repente, ela lançou seu crachá contra ele. A mais jovem gerente da empresa decidiu pedir demissão. Ela estava cansada de ver alguém tão baixo quanto o subchefe tentando pisar nas outras pessoas. Com isso feito, ela saiu, fazendo um gesto obsceno para seu antigo chefe, que gritava com ela, cheio de raiva. Mais tarde, naquela noite, dentro do prédio pertencente à nossa protagonista, os órfãos estavam se esforçando ao máximo. Taiju elogiou-os pelo trabalho árduo. Ele então pediu que voltassem para o orfanato e deixassem que ele cuidasse do resto. Chung-hun ficou preocupado e tentou argumentar que seu pai havia ordenado que os escoltassem, o criador de drogas, a todo momento. Mas Taiju demonstrou que não precisava de proteção e pediu aos seguranças que voltassem para o orfanato e o protegessem. Assim, Taiju começou a pensar em quão improvável era alguém tentar prejudicar o único orfanato nesta cidade, por medo de represálias públicas. Por outro lado, havia muitos loucos entre os filhos de Adão, e a cidade livre parecia ter muitos deles. Por essa razão, Tianju precisava de aliados confiáveis como os órfãos. Depois de estabelecer a empresa e adquirir a equipe necessária para processar os ingredientes do antídoto, Tianju finalmente estaria livre para criar novas drogas. A princípio, ele queria apenas economizar dinheiro para si mesmo. Mas agora as coisas eram diferentes. Tianju não tinha nada contra ter uma renda generosa. Afinal, se não fosse por isso, ele não conseguiria pagar um apartamento tão luxuoso. Ele se sentiu estranho ao entrar em sua própria casa pela primeira vez. O protagonista, então, tirou o casaco. Ele, que pensou que iria perecer em Paizhou, lutou para permanecer vivo após uma tentativa de assassinato. Depois da experiência de compartilhamento de alma que teve com seu correspondente artista marcial, ele foi viver na Cidade Livre como um carregador antes de criar seu primeiro antídoto. No entanto, a maior bênção que tinha era as pessoas gentis que conheceu. Taiju se meteu em muitas aventuras em tão pouco tempo. Em seus olhos, a Cidade Livre era simplesmente o primeiro passo para atingir sua própria independência. Mais tarde, naquela noite, o chefe da máfia de vilões de baixo nível, Ma Sang-shik, entrou na propriedade do nosso herói com seu subordinado. Ele se sentia com inveja do protagonista, que apesar de ser um novato, já tinha seu próprio prédio. O subordinado afirmou que isso se devia à grande popularidade do antídoto contra mosquitos, antes de apontar o próximo lançamento do antídoto para cervos. O chefe vilão ordenou a seu homem que parasse de afirmar o óbvio. Ma Sang-shik ficou bastante irritado. Se não fosse pelas ordens do CEO da EIJ Pharmacy, ele teria sequestrado Taiju e roubado a fórmula. Mas, no final, ele não teve escolha a não ser seguir as ordens de Ju Hun-sok. Depois de alguns minutos de arrombamento, os delinquentes finalmente conseguiram entrar na casa. O chefe instou seu homem a pular a conversa com o alvo e injetá-lo com a droga que tornaria seu sequestro muito fácil. Com isso, a porta foi aberta silenciosamente. Com uma seringa na mão, eles se aproximaram em silêncio. Uma vez perto o suficiente, o criminoso decidiu agir. Mas assim que a agulha estava prestes a tocar, a mão do delinquente foi repentinamente parada. Taiju, que esteve acordado o tempo todo, revelou que a princípio queria permitir a injeção.
O chefe instou seu homem a parar de brincar e terminar o trabalho de uma vez. No entanto, ao saber que a mão de seu subordinado estava presa, o chefe da máfia vilã ficou completamente atordoado. Taiju começou a agir, afirmando que os viu se aproximando de longe. Assim, antes que o criminoso pudesse perceber, seu alvo, bem como sua seringa, haviam desaparecido. Taiju nunca gostou de pequenas agulhas dolorosas. Nesse ponto, os criminosos começaram a duvidar que seu alvo fosse um rejeitador de mana. Com um sorriso presunçoso, o herói perguntou aos vilões se a droga teria o mesmo efeito se bebida. Essa insolência e ousadia enfureceram muito o chefe da máfia vilã. Só então algo inesperado aconteceu. O alvo havia bebido a droga voluntariamente. Taiju aproveitou os efeitos desse medicamento e decidiu pedir mais aos seus adversários. Já era de longa data conhecido que havia uma máfia maligna traficando drogas na Cidade Livre. Era óbvio que eles estavam sendo apoiados por alguém do comitê. O produto do tráfico deles, que também era um veneno, agora estava nas mãos de nosso protagonista. Era a primeira vez que ele se deparava com um veneno assim. Vendo como agora estava na 4ª estrela, o herói poderia lidar facilmente com isso. Enquanto começava a pensar em como seu mestre correspondente experimentou todos os tipos de drogas em sua época, Taiju decidiu se tornar um viciado como ele para aumentar sua essência de veneno. Ele sugou as drogas do corpo do oponente. Depois de ver isso, o chefe da máfia vilã ficou horrorizado. Taiju exigiu saber quem estava por trás de tudo isso. No entanto, o agressor recusou-se a responder, temendo por sua vida. Assim, o herói fez o que precisava ser feito, fazendo gritos ecoarem pela noite. Quando o dia finalmente chegou, o capitão vigilante estava pensando enquanto olhava pela janela. Kim Taiju, o criador do medicamento milagroso, havia relatado um crime. Seu subordinado confirmou que havia pegado criminosos em sua casa tentando sequestrá-lo. Após revelar o cérebro por trás de tudo, seus serviços foram necessários. O mestre logo percebeu que o CEO da Ujot Pharmacy estava por trás de tudo isso e começou a culpá-lo por sua falha. A maneira mais rápida de resolver esse problema teria sido simplesmente prendê-lo. No entanto, o CEO obviamente daria muito trabalho. Ele percebeu que tinha um caso difícil em mãos e que seu grupo teria dificuldades, já que a investigação estava a cargo deles. Por essa razão, o capitão começou a especular. Havia apenas uma opção disponível. Enquanto isso, na residência do nosso herói, os dois donos estavam em frente aos seus prisioneiros. O vilão-chefe se encontrava em um estado quase vegetativo. Nesse momento, alguém chegou. Os vigilantes finalmente chegaram ao local. Hong Pil recebeu o mestre e sua equipe de braços abertos. Para seu choque, ele foi imediatamente ignorado. O mestre ficou acima do gangster. Um dos vigilantes tentou manter o velho proprietário afastado. Seu capitão sacou sua espada. O homem então recorreu à sua autoridade. Decidiu executar o vilão-chefe aqui e agora. Somente então foi algo jogado contra ele. O homem rapidamente desviou da faca voadora que vinha em sua direção. Taiju exigiu saber por que o capitão estava tentando matar a testemunha. Ele então mostrou um vídeo do vilão-chefe confessando que o CEO da Ujot Pharmacy era o responsável pelo sequestro. Ele queria viciar o protagonista em drogas. No entanto, pela aparência, ele rapidamente deduziu que o capitão devia estar ciente de tudo isso. Quando perguntado sobre seu nome, o arrogante afirmou ser Taiju. O capitão imediatamente o reconheceu como o desenvolvedor de drogas. Ele então decidiu se acalmar. O mestre despertador olhou melhor para a pessoa à sua frente. Para seu choque, ele parecia bastante familiar. Somente então percebeu que estava na frente do mesmo carregador de antigamente. Taiju não respondeu de imediato quando perguntado se ele realmente estava por trás do antídoto para mosquitos. Nosso herói confirmou. O espadachim então alegou que não era tão impressionante. Logo depois ele fez um sorriso presunçoso. O capitão afirmou firmemente que ele era a lei na Cidade Livre. Decidiu dar ao protagonista uma última chance de acabar com tudo rapidamente. Sugeriu executar os criminosos de uma vez. Mesmo assim, Taiju recusou. Ao ver isso, o mestre desafiou o homem, um rejeitado, a tentar impedir a execução. Taiju mal teve tempo de reagir. Ele imediatamente puxou suas facas e as jogou contra o capitão. O homem sentiu-se alerta com os projéteis que se aproximavam. Assim, desatou uma tempestade de cortes para se defender. Era agora óbvio para ele que o criador de drogas havia capturado os criminosos sozinho. Ele não pôde deixar de elogiar sua habilidade ao ver como ele conseguiu arranhá-lo. Assim, vendo como ele havia impedido a execução 2 vezes, o membro do comitê permanente
sentenciou Taiju à morte. Mesmo assim, o protagonista pouco se importou. No entanto, enquanto nosso herói continuava falando, notou algo intrigante. Ele pulou no ar para desviar da lâmina que se aproximava. Jogou suas facas em seu oponente. Taiju estava preparando um ataque poderoso. Seu oponente também estava fazendo o mesmo. Somente então, a luta foi interrompida pela chegada de um helicóptero. De repente, homens de macacão saltaram dele. O tenente-general, que fez uma entrada espetacular, estava ali para parar o problemático capitão vigilante. Ao saltar do helicóptero e aterrissar no chão, o comandante interrompeu a batalha em andamento com a chegada dos militares. Todos se colocaram na defensiva. O tenente-general cumprimentou seu velho conhecido, Jung-Hok. Exigiu saber o que os militares estavam fazendo na Cidade Livre. O comandante apontou que não precisava de permissão para visitar Gai. O comandante acusou os militares de se intrometerem nos assuntos de sua cidade. O poderoso despertador esclareceu que não estava ali como tenente-general. Oh Jin-hyung declarou que estava lá como civil. Por esse motivo, ele propôs ao outro mestre que não se intrometessem nos assuntos um do outro. Era seguro dizer que isso o deixou bastante irritado. Com isso dito, o civil correu para ver seu amigo, que confirmou que não estava ferido. Mesmo assim, alguns o instaram a buscar justiça. O major-general, classificado como mestre Gu Jun-young, alegou que derrubaria qualquer um que maltratasse aquele que lhes deu o antídoto. Outro indivíduo classificado como mestre, conhecido como Park Pil-sung, se ofereceu para dar alguns de seus homens como seguranças. O terceiro mestre, conhecido como Hong Jun-tai, propôs arranjar algum remédio para ele. Ao ver isso, o capitão vigilante presumiu que Taiju já conhecia esses poderosos brutamontes do exército. Afinal, seu pai era um brigadeiro. Assim, decidiu engolir seu orgulho e se retirar. Oh Jin-young o convidou a ficar um pouco mais, mas o mestre Li afirmou que, ao contrário deles, ele era um homem ocupado. Número 6. Entanto, o soldado declarou que ele não parecia ocupado algum. Quando foi solicitado a se explicar, o tenente-general convocou o capitão vigilante por seu trabalho ruim. Ele apontou que tais delinquentes ainda estavam soltos nas ruas de sua cidade. Quando lhe ofereceram apoio, ele imediatamente recusou. Com isso, o capitão decidiu levar seus prisioneiros e ir. Oh Jin-hyung então declarou que ficaria com os delinquentes. O membro do comitê interpretou isso como envolvimento militar. Quando confrontado sobre isso, o tenente-general explicou que precisava puni-los. Ele notou como eles haviam tentado machucar seu amigo. Jung-hak tentou invocar o decreto imperial, então seu oponente decidiu adotar uma abordagem diferente. Oh Jin-hyung lembrou-o de que, apesar de serem ambos mestres, estavam longe de serem iguais. Nesse momento, o capitão começou a suar. Oh Jin-hyung esclareceu firmemente que o imperador não se importaria em puni-lo se tirasse sua vida ali mesmo. Enquanto o trêmulo vigilante explicava que haveria consequências, os 3 outros mestres começaram a rir dele. Eles esperavam ansiosamente a ordem para lhe dar uma surra. Nesse momento, Jung-hak percebeu que estava em uma situação difícil. Ao ver seus subordinados tremendo, percebeu que não tinha escolha. Com isso dito, decidiu recuar silenciosamente. Oh Jin-hyung notou que o capitão havia sido muito mimado dentro de sua própria cidade. Com isso dito, o herói agradeceu a seu salvador. O tenente-general estava pronto para fazer qualquer coisa para ajudar um aliado. Como se viu, eles haviam corrido para o local assim que foram chamados por Hong Pil. Assim, o pior foi evitado devido ao envolvimento do tenente-general. Tanto o protagonista quanto seu parceiro de negócios saíram ilesos. Para completar, eles conseguiram manter suas testemunhas. Assim que os delinquentes foram apresentados, Oh Jin-hyung afirmou que os levaria para derrubar o cérebro deles. Taiju tentou esclarecer que esse problema dizia respeito apenas a ele. O soldado parecia pensar diferente. Todo o exército estaria em perigo se o inimigo interferisse na produção do antídoto. Ele até esclareceu que o criador da droga não precisava mais lidar com o capitão vigilante. Isso fez Taiju pensar sobre como seu veneno de 4º nível parecia ainda ser fraco demais para afetar um mestre. Ele não parecia afetado por isso de forma alguma. Se não fosse pelo envolvimento do tenente-general, a vitória não pareceria tão certa quanto a derrota. Por essa razão, Taiju queria adquirir mais poder para nunca mais se sentir impotente. Enquanto isso, o capitão vigilante começou a pensar em como desejava que o herói e o comandante estivessem mortos. Somente então, ele percebeu que havia sido arranhado pelas facas arremessadas do herói. Ele começou a especular que elas eram venenosas. Nesse momento, Jung-huk foi atingido por uma dor súbita. O veneno havia começado a se espalhar. Ele percebeu que estava em uma situação difícil. Seu subordinado logo notou que algo estava errado. Assim, foi ordenado que o levasse ao hospital imediatamente.
Dito isso, o vigilante acelerou. Assim, um mestre foi consideravelmente enfraquecido. Mais tarde, enquanto voavam pelo ar, todo o pessoal militar mantinha um olho nos prisioneiros, temendo por suas vidas. O chefe da organização criminosa prometeu contar tudo, mas o general afirmou que seu testemunho não era necessário. Com isso dito, ele se virou para um de seus homens. O subordinado imediatamente agarrou a alça e abriu a porta do helicóptero. Nesse momento, os criminosos ficaram cheios de medo, enquanto o homem foi ordenado a jogá-los para fora. Assim, os 4 criminosos encontraram um fim frio e esmagador. A missão havia sido cumprida. Jung-Hui foi então ordenado a fazer com que o CEO da Yoji Pharmacy encontrasse o mesmo destino. O comandante ainda ordenou que algumas tropas fossem deslocadas para proteger a empresa do herói. Oh Jin-hyung finalmente teve a oportunidade de se aproximar de Kim Tae-ju. Enquanto isso, na estação de trem, So-young recebeu uma ligação de Chang-hun. A moça disse ao irmão que acabara de chegar à cidade. Então, foi um choque para ela saber que o parceiro de seu pai havia fornecido bilhões de won para o orfanato. Ao descobrir que ele havia até finalizado seu segundo antídoto, So-young ficou completamente estonteada. Aconteceu que Tae-ju não era um golpista, afinal. Dito isso, ela encerrou a ligação. Ao entrar no táxi, a garota pediu ao motorista para levá-la para casa. Ela estava agora certa de que seu retorno à cidade não seria em vão. Mais tarde, no orfanato do antigo proprietário, as crianças estavam tão animadas como sempre. Hong Pil ficou feliz ao ver uma de suas pequenas chegar. A menina afirmou que havia corrido de volta para casa assim que seu pai ligou. Hong Pil agradeceu e pediu que ela o acompanhasse. So-young perguntou se havia algum tipo de celebração e ficou curiosa sobre o que havia no pote. O velho alegou tratar-se de veado de água envenenado por esporos. Ao saber disso, ela ficou particularmente impressionada. Isso significava que seu irmão estava sendo sincero sobre o antídoto, o que seu pai confirmou. Hong Kiao então propôs ir encontrar seu parceiro de negócios que a estava esperando. Para se manter ocupado, o herói decidiu dar comida aos órfãos. Com isso, o velho decidiu prosseguir com as apresentações. Tae-ju cumprimentou So-young com um sorriso. No entanto, esta não era a primeira interação deles. A moça pediu desculpas por ter sido rude naquela ocasião. Ela explicou que estava empolgada para trabalhar na empresa deles. O protagonista então se sentiu aliviado enquanto ela prometia se esforçar para melhorar Tae-ju. No entanto, ela não era a única a oferecer seus serviços. Ele foi abordado por alguém. O herói virou-se, intrigado. Essa pessoa era o Major do Minsu, que foi designado para a segurança deste lugar junto com 19 de seus homens. O herói agradeceu pela gentileza, mas apontou que talvez não tivesse espaço para abrigar 20 soldados. O major afirmou que eles poderiam se cuidar sozinhos. Assim, Tae-ju se viu trabalhando com o exército mais uma vez. Enquanto o major era convidado a se juntar à festa, ele estava secretamente ansioso pela carne de veado. Então, ele ordenou a seus soldados para preparar tudo e ir comer. Kim Tae-ju não precisava mais ser um solitário, pois finalmente tinha seu próprio povo. Enquanto isso, no castelo da Cidade Livre, dentro da sala de reuniões do Comitê Autônomo, os crimes passados do CEO da YJ Pharmacy estavam sendo trazidos à tona. Quando perguntado se ele admitia seus crimes, o homem não teve escolha a não ser se declarar culpado. Além de ficar sem dinheiro, Ju Hun-sok agora era um paria. Seu inimigo estava vivo, e o assassino que ele havia contratado estava inalcançável. As coisas haviam tomado um rumo inesperado para pior. Por isso, as opções do criminoso tornaram-se limitadas. Ju Hun-suk planejava desaparecer por um tempo, até que as coisas se acalmassem. Porém, enquanto ele estava a caminho da segurança, uma luz vermelha apareceu e uma motocicleta surgiu pela traseira. O homem se virou para ver quem estava ao seu lado, apenas para encontrar metal quebrando o vidro perto dele. Com isso, a cor vermelha apareceu. Os bancos estavam manchados de sangue. Após cumprir suas ordens, o assassino decidiu voltar à base. Enquanto isso, no hospital, o capitão vigilante estava se agarrando à vida. Nesse momento, seu subordinado entrou com o item solicitado. Era um elixir de primeira linha criado pela empresa Mirena. O mestre exigiu isso imediatamente. Sem perder tempo, ele agarrou a esfera e a consumiu. Assim, suas veias foram purificadas do veneno. O mestre não esperava nada menos daquelas coisas caras. Mas somente então, algo dentro dele quebrou de repente. Assim, aquele que estava em agonia começou a amaldiçoar Kim Tae-hyung mais uma vez. Enquanto a empresa crescia,
seu dono percebeu que precisava de mais drogas. É por isso que ele foi ao coração da montanha para obter a vesícula biliar do gigante urso da lua. Além das drogas, ele precisava consumir novos venenos para melhorar suas artes marciais. Após consumir uma quantia incompreensível de veneno de veado, aquele que havia alcançado o 4º nível não fazia muito tempo. Ele estava agora perto de alcançar a 5ª estrela. Somente então notou algo intrigante. Nosso herói havia encontrado a árvore de seiva venenosa. Ela cria uma gosma tóxica para manter os insetos afastados. Aquela substância venenosa e forte tinha um gosto surpreendentemente doce. Taiyu Fu então encontrou um sapo de barriga azul que continha veneno em suas entranhas. Vendo que tinha as mesmas propriedades que a anestesia, ele decidiu mantê-lo para pesquisa. Logo depois, ele encontrou um centípede, gigante de madeira branca. A criatura, que era do tamanho de uma serpente, carregava um veneno forte o suficiente para eliminar um orc com uma única mordida. Seu veneno potente foi considerado bastante refrescante pelo artista marcial. Nesse momento, ele notou algo à distância. Era algum tipo de símbolo branco escondido nos arbustos. De repente, a criatura se revelou. O urso da lua gigante finalmente havia sido localizado. A besta soltou um feroz rugido de batalha. Não esperando encontrar isso, tão cedo, ele decidiu testar seu poder. O herói puxou suas adagas voadoras. Ele as lançou na criatura todas de uma vez. A besta as desviou com grande facilidade. Sua velocidade era notável. O urso imediatamente atacou o humano. Taiju rapidamente se colocou atrás dele e lançou um contra-ataque. A princípio, parecia que ele havia acertado um golpe direto, mas o gigante urso da lua apenas precisou flexionar os músculos das costas para empurrar as facas para fora. Taiju então decidiu atingi-lo com sua palma de veneno de selo sanguíneo. A besta permaneceu imperturbável e continuou atacando incansavelmente. Suas garras rasgavam a madeira como se fosse manteiga. O herói decidiu iniciar outra habilidade para superá-lo. No entanto, todos os seus ataques foram ineficazes. Este inimigo era mais difícil do que o previsto. Começou a parecer desafiador derrotá-lo enquanto estava apenas na 4ª estrela. Assim, apenas uma solução restava. Taiju precisava adquirir mais poder imediatamente. Ele puxou o sapo de barriga azul e decidiu consumi-lo de uma vez. O centípede o seguiu logo depois. À medida que o veneno preenchia suas veias, nosso herói agora simplesmente precisava convertê-lo em essência do veneno. O processo foi rapidamente completado. Assim, o artista marcial venenoso finalmente alcançou a 5ª estrela. A dificuldade do desafio agora havia mudado. Taiju queria usar um novo brinquedo do arsenal do clã do veneno, as borboletas de sangue. Os insetos metálicos rapidamente atacaram o urso. Apenas se poderia usar essa arte oculta após alcançar a 5ª estrela. Isso permitia ao usuário controlar a trajetória de seus projéteis. Por causa disso, ele acertou facilmente o urso no olho e na orelha esquerda. Com isso, a luta chegou ao fim. Assim, Taiju conseguiu abater seu alvo e alcançar um novo nível ao mesmo tempo. Com isso feito, ele decidiu reivindicar seu prêmio. O herói mergulhou fundo nas entranhas do monstro e finalmente adquiriu o órgão que desejava, desesperadamente. A vesícula biliar do urso estava cheia de um veneno poderoso e precisava ser revestida de energia para a extração adequada. Então, nosso herói fez exatamente isso. Agora, com o ingrediente necessário em mãos, King Taiju finalmente poderia preparar uma nova elixir